Seguimos en nuestro próximo panel con el portugués, si los intérpretes quieren ajustarse, porque aqui agora nós vamos ter nesse painel sobre o modelo de múltiplas partes interessadas do CGI, nós vamos ter a presença aqui do meu amigo Mark Datisgeld, que é conselheiro do GNSO, da ICANN, e também do nosso embaixador e anfitrião, né, Percival Henriques de Souza, presidente da Associação Nacional de Inclusão Digital e conselheiro também do CGI. Chamo os dois aqui ao palco, e enquanto eu os chamo aqui ao palco, eu queria contar para vocês uma história que talvez seja interessante para algum de vocês. Eu, lá em 2015, na Costa Rica, quando eu cheguei pela primeira vez a um evento de concreto de governança de internet, uma jornalista, não sei se Adriane e Olga vão se lembrar, uma jornalista chamada Maria Fernanda, fez uma pergunta dessas que vocês fazem, dessa sensacional que o Iago tirou ali da cartola, e que acho que a gente continua... É Iago? Igor, que Igor tirou ali da cartola, e eu acho que a gente continua, né, explorando aqui nesse painel agora, Igor. E ela perguntou assim, governança de internet, não sei se a Olga vai se lembrar, governança de internet se come com o quê? Né? E foi uma pergunta super interessante. Por quê? Porque eu digo a vocês, há 10 anos que nós nos encontramos aí pelo mundo, viajamos o mundo, acho que fazemos trabalhos interessantes nessa área, e eu nunca, Olga, nunca consegui explicar a ninguém na minha casa o que é que eu estou fazendo. E fico muito feliz que hoje a minha esposa veio aqui. Ela veio aqui pela manhã. Veio aqui pela manhã para olhar o que é que estava acontecendo. E aí, talvez pela primeira vez, ela certamente não entendeu ainda, mas ficou menos desconfiada, né? Porque agora ela sabe que existe mesmo, isso que eu estou falando, existe de verdade. Né? Mas é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque nessa área, nós estamos olhando para a gestão, o controle de um recurso, talvez o recurso não natural mais importante já criado pelo homem, que é a internet, que nos serve para tudo, que foi pensado de uma forma a não ter estruturas muito fortes de controle. E isso, evidentemente, nos causa muitos problemas hoje em dia, quando a gente precisa exercer controle mais forte sobre algumas coisas, quando o modelo não existia. Esse modelo pensado, né, para ser multifocal, Olga tem uma pergunta super interessante também, que ela diz, olha, se alguém quiser desligar a internet, um dia, diz, menino, puxa da tomada e desliga aí. Quem é que você procura para fazer isso? E a resposta é não há, porque essa não foi a forma como o modelo foi pensado. Já tentaram fazer isso? Esse modelo, já tentaram, né, Percival? Já tentaram, não conseguiram. Esse modelo de construir a internet e agora as camadas de coisas que a gente oferece em cima dela foi pensado para ser multissetorial, com um pouco menos de controle, ou pelo menos com uma forma diferente de controle daquela que a gente está acostumado. Particularmente o modelo em que o Brasil se insere, que é o que a gente traz nesse painel, acho que isso aqui, né, é a base do básico. Nós vamos falar sobre o que é, na essência, esse multissetorialismo, mais para frente, globalmente, mas agora aqui com a presença do Percival e do Mark, como é que é esse modelo no Brasil. Eles adiantam que é um modelo muito interessante, inclusive do ponto de vista global. Pesquisadores brasileiros, Mark e Percival sabem disso, pesquisadores brasileiros partem de um ponto assim de vantagem, porque esse modelo o modelo multissetorial no qual o Brasil está fundado é um modelo que chama muita atenção, exatamente pela quantidade de participação, pela quantidade de inputs de outros entes, de outros atores, né, da sociedade. Os dois representam aqui stakeholders distintos, e isso é ótimo, né, no nosso painel, mas eu queria que eles, então, se apresentassem aí, começassem essa conversa. Mark, você começa aí o diálogo. Eu vou responder sua pergunta, Cláudio. A minha avó, depois de muitos e muitos anos, ela convencionou falar para as amigas dela que eu trabalho na ONU. E tá bom, né? Assim, tudo considerado... então, meu neto trabalha na ONU. Tá bom, é melhor do que 99% das pessoas. Minha avó é extremamente inteirada. Então, essa é a minha resposta para a sua pergunta. Mas prazer estar com todo mundo aqui, sou Mark Datisgeld, trabalho como conselheiro presto serviço como conselheiro da ICANN no momento, mas pesquiso essa área e prazer estar com todo mundo aqui.
Vocês já começam a cansar da minha cara, que eu vou começar a descobrir que eu falo demais, né? E eu estou no CGI e no NIC-BR e respondendo essa pergunta para mim mesmo, todo dia eu aprendo um pouco, né? E só consegui compreender melhor essa questão da governança quando eu compreendi a dinâmica e a grandeza da descoberta daquele cara que estava aqui falando de manhã, do Windsurf, né? Que é a questão do TCP/IP, o projeto de internet e a forma absolutamente fiel ao que dizia o Leonardo da Vinci, que quando você quiser ser muito sofisticado, você tem que conseguir fazer o simples é maravilhoso. Então, a internet é exatamente isso, é alguma coisa tão simples, mas tão simples que ela é fantástica, ela é praticamente indestrutível, né? E quando vem uma camada que parece que vai destruir, que é essa questão da grana, a própria grana faz com que, por exemplo, a China vai fechar, então não vai fechar nada, se ela fechar, ela vai perder alguns trilhões, ela não fecha, entendeu? Mas aí você tem que dar as outras contrapartidas, então a gente... a ideia é aqui começar, inclusive a gente selecionou 3 vídeos que contam um primeiro, fala do CGI, aí a ideia é a seguinte, 25 minutos, a gente tem 1h30 aqui, o nosso moderador vai controlar aqui, então a gente passa um vídeo de 5 minutos, conversa um pouco sobre ele, debate, e depois passa outro vídeo, passa outro, e aí, assim, a partir desse entendimento de algumas estruturas básicas, a gente fica melhor a gente responder as perguntas, a gente falar mais sobre elas. Isso porque a gente não preparou a apresentação, né? Vamos lá, vamos ver se funciona desse jeito. Lucas, você joga o primeiro vídeo aí para a gente, por favor? Um primeiro vídeo, os dois comentam um pouquinho, de repente a gente já faz algumas perguntas para não ficar tudo para o final e vamos interagindo até o final do painel. Solta aí, Lucas. Sigla CGI.br é o responsável por coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços internet no país, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos serviços ofertados. Mas o que isso significa? Na verdade, significa que a governança da internet no Brasil tem no CGI.br a participação das diferentes representações da sociedade, incluindo segmento acadêmico, empresarios, terceiro setor y gobierno. Tercero sector y gobierno. Entonces, ¿es un órgano público? No. CGI.br es una entidad pluralista sin personalidad jurídica, formada por 21 miembros, de los cuales 12 son de sociedad civil y 9 del gobierno. Para ejecutar e implementar sus actividades, CGI.br ha creado una entidad civil denominada Núcleo de Información y Coordinación de Punto, conocido como NIC.br. ¿Y de dónde surgió este modelo brasileño? El dominio brasileño entró en funcionamiento en 1989 y era inicialmente utilizado en redes en 1991. La Internet pasó a ser accesible a los brasileños, pero ella no fue muy utilizada hasta el ECO 92. Los activistas del tercer sector que participaron de la ECO 92 ya conocían a Internet y pidieron que esta herramienta de comunicación que los cientistas brasileños estaban usando estuviera disponible para ese evento. Era la oportunidad de dar voz a estos proyectos. Los empresarios percibieron que había interés de muchas personas por este proyecto. En 1995, el gobierno reconoció la importancia de ese servicio, llamando a los interesados en apremorar el método de gobernanza de Internet en Brasil. Brasil es un país que adopta un modelo pluralista. Las propuestas y decisiones son siempre basadas en el consenso de los representantes. Son las mismas personas que están en CGI desde 1989. Entre 1995 y 2013, el gobierno indicaba a las personas representantes.
A partir de 2003, el CGI.br fue redimensionado y los miembros de la sociedad civil fueron electos. Todos los miembros de la sociedad civil son electos a cada 3 años y el gobierno continúa indicando sus 9 representantes indicados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo puedo participar del CGI? Si haces parte de una ONG, su institución puede participar en la elección de los miembros que representan el tercer sector o puedes ser indicado como uno de los candidatos por este sector. Asociaciones de clase y de entidades empresariales pueden elegir otros 4 representantes para el segmento empresarial. El sector académico también elige sus 3 miembros a través de un colegiado electoral compuesto. Además, puedes participar en la discusión como los foros de Internet en Brasil y los eventos técnicos de diversas áreas. ¿Quiere decir que la Internet en Brasil también es mía? Por supuesto, suya, mía, de todos los que quieren la red cada vez mejor en Brasil. Chegou aqui. Muito bem, gente. Bien. Esse é um espelho do modelo brasileiro. Este es el espejo del modelo brasileño. Es posible que habéis notado que cada país internamente desarrolla una arquitectura de gobernanza de cómo va a funcionar, sin un exceso de patriotismo. No cabe duda de que es un modelo bastante acepto por el mundo, pero que tiene también sus ventajas y sus retos. Dos de cada. Un desafío y un... El reto es identificar el concepto de multisectorial. Tiene 100 años de la diplomacia brasileña, pero solo se reconoce el bilateralismo. Sí, solo hay relaciones entre los gobiernos. Quien tiene la fuerza para mandar son los gobiernos. Y así la Internet es transnacional y hay un tratado y el gobierno quien firma. El multisectorialismo, cómo funciona, el gobierno no logra hacerlo solo. Aquí en Brasil el gobierno era contra el CPIP. En el libro que escribimos, que contábamos esta historia, había funcionarios públicos que prevaricaban porque era prohibido una comunicación con otros países. Habían funcionarios, empleados que estaban con los equipos, equipajes y que empezaban a funcionar. Oh, mira, están funcionando, pero no puedes decir que es de CPIP. Y la Internet solo funcionó en razón de la propietarios y la CPIP es un protocolo libre que todos pueden usar. Ha llegado la hora que todo esto en términos técnicos mejor fue el simple, el modelo simple. El festival hace una referencia que es bueno para quien tenga la curiosidad de esta historia de la Internet. Percival ha heredado un libro que se llama Pájaros vuelan en bando, que es un registro histórico más rico que conozco,
como tecnicamente se se contando encontrou como desafios técnicamente políticos, se desafios superaron los para que a retos internet funcionasse para no que la Brasil. internet O livro é funcionara en gratuito, né? Brasil. Gratuito, tá. Não, pode baixar da internet. Y es un Pode- libro gratuito que pode lo comprar puedes livro, descargar de internet, que são 660 pero puedes 60 comprarlo páginas, mas también, assim, o que livro algo baixa como gratuito na unas internet. 600, Vou baixar. 600 Pássaros páginas. voam em bando, depois a gente Pueden coloca aí no comprar. grupo do Pájaros Telegram, vuelan en banda. para quem quiser. Mark, a sua Marque. vantagem, o que é que você olha para o modelo Para- setorial? Para usted, né, ¿cuál es como la Brasil, ventaja CGI e NIC, olha para esses modelos e diz, poxa, isso é uma vantagem que que lugar comprendes nenhum del no modelo mundo de tem. Brasil, que es E algo que outro, solamente esse é um tiene desafio que eu acho que a en gente Brasil, precisava enfrentar melhor no Brasil. que hay un desafío que necesitamos Obrigado, superar. Cláudio. Como eu estou inserido na ICANN, para quem não Como estoy acompanha, inserido en la é o ICA, órgão que coordena os que es el novos órgano que do coordenó, mundo, né? Já tivemos aqui o Nicolas falando, o Daniel vai falar daqui a pouco. ya Nicolás ha Lá hablado, você também tem um sistema multissetorial. Você allá também también tem hay un essa sector participação de multisectorial múltiplos atores, de só muchos que a questão actores, por ser órgão global, por ser un órgano ele global, acaba tendo que você debater coisas numa minúcia, às acaba por vezes, se debatir um con pouco minuciosidad, distópica, assim. Então, distópica, coisas que podem parecer relativamente simples de resolver, você cosas tem que levar simples em de consideração desarrollar. uma paleta tão grande de questões Hay tantas, que você acaba um debate que você imaginaria na sua cabeça que deveria un demorar debate uns 3 que meses, debería ser 3 de anos. 3 meses, Sem exagero llevan nenhum que eu digo isso. 3 años. A vantagem de você ter um órgão La ventaja de nacional, tener un de órgano você poder nacional tentar, mesmo dentro da diversidade es gigantesca poder do Brasil, mismo en você la já tem um diversidad escopo mais ou menos do que é o Brasil. comprender de qué manera se hace en Essa Brasil. existência de um escopo, ela Hay la facilita existencia de un muito que escopo você consiga tomar decisões que sejam boas que para facilitan todas en la as toma de pessoas do Brasil. decisiones. Então, a gente costuma falar sobre a diferença da gestão Costumamos da hablar governança sobre global de internet la e a gestión governança internacional nacional de local Internet y la gestión E nacional de nisso, Internet. a gente vê o CGI-BR En nesse esto, aspecto, que você vê no CGI, vídeo, mas na BR, verdade, se vocês veem o NIC-BR, pero que é si esse miran el esse NIC-BR, organismo que está dentro dele, este organismo que está coisas dentro bastante de él, inovadoras que, inclusive, hay eu cosas falo, innovadoras. eu converso sobre a necessidade de levar algumas coisas para a América Latina. Hablo sobre la importancia de Eles comprender lançam el uns contexto de cadernos, América por exemplo, Latina que y da hay minha área, eu unos trabalho com cuadernos, saúde digital, trabajo con salud sobre digital, saúde online no Brasil. sobre E eu salud fui digital en procurar um Brasil. equivalente para o resto da América Latina e não tem. La equivalencia Então, no hay. por quê? Né? Por que não tem interesse nessas ¿Y por qué no hay pesquisas? interés Com en esta compilados de área quem tem acesso, como se dá. de un compilado de Então, é uma cosas, série cómo de se coisas hace? que são legais porque é possibilitado por o quê? Por Son eles cosas, serem donos, né, guardiões do ponto .br. son guardas de lo O punto BR. professor Demigate, que foi Profesor pioneiro de aqui de internet no Gatener, Brasil, que ele fue pionero en falaria Internet mais en propriedade Brasil, disso, mas basicamente hablaría os mejor de nomes eso, de domínio de país, que a gente pero chama de los dominios de country país, codes, TLD, que se né, llaman de CCTLD, country codes, eles foram distribuídos para algumas pessoas lá atrás. ellos fueron E alguns distribuidos, países ou perderam controle da soberania daquele nome, ou acabou ficando algunos tudo países preso nas perdieron partes. A el gente dominio tomou esse domínio dentro dessa estrutura, que é o CGI. y Então, tomó el para dominio dentro de la as pessoas estructura de que são de outros CGI, países, así eu como dou uma otros sugestão para países vocês. Peguem les sugieron, o CCTLD do país de vocês e vejam como é que é a estrutura de governança dele. Porque miren é cómo muito es la interessante, estructura de porque cada gobernanza del CGI de su uma país, governança diferente. E, inclusive, às vezes é de outro país. e Então, você incluso vai es surpreender de a otro país governança que do seu se- código de país é puede se feita com outro sorprender que país. É porque, só um detalhe que eu. es Esse é porque um assunto que me empolga bastante es agora. un porque asunto tá que dando muita me confusão, inclusive. anima. O ponto BR não El punto necessariamente BR quer dizer Brasil. no quiere É decir porque, Brasil. assim, para teres ideia, existe ainda código de país Para tener que nem una existe idea, mais. Hay códigos de países que ni Ainda siquiera tem lá existen. o ponto União Soviética, o ponto SU, que é a Soviética União. El punto Tem SU, ponto RU Unión para todos. Soviética, Tem Malvinas e tem Falkland. tiene Malvinas y Falkland. Por quê? Porque isso é uma tabela da ISO, Porque esto es una tabla de la ISO, que é tipo assim, código internacional. que es un código internacional de países que no pertenece a un país, Uma estrutura de ONU e tal, mas de pero país. está unido a Então, una assim, cadena o de .br, países. ele foi delegado para uma instituição privada no Brasil, na verdade, para uma pessoa. O cara chega, toma, Demi, para tu. Se Demi tivesse montado Demi fue coordinado para una para explorar o ponto .br, ele faturaria hoje cerca de
180 milhões por ano. Si tuviera Isso que entra. Mas o que é que foi feito? Foi feito uma adquirido la estrutura estructura, muito había setorial, e a facturado, governança é feita ali de maneira bastante transparente, bastante segura, inclusive. se hace con Tudo bastante que entra lá, seguridad ele é y todas las transformado em entradas políticas, se transforman en políticas, acaba sendo política pública, políticas instituição públicas privada, de instituciones né? privadas. E a dificuldade que a gente viu hoje de manhã Y la é que dificultad às que vimos hoy por la vezes mañana es não que chega por falta de conhecimento. Por exemplo, esses no cadernos, se llegan a esses ellos por livros falta que de a gente tem, conocimiento. são todos de domínio Estos libros que público, são todos, tenemos son todos de dominio público. Creative Commons, né? Ou seja, você pode pegar o material, uma prefeitura, por exemplo, Es que pode puedes coger un imprimir material, só, una alcaldía, por ejemplo, né? y distribuirlos. Não precisa Pueden, nem pedir autorização. no Pega necesita lá, pedir autorización, aliás, pede só para poder pegar o original. Manda um e-mail lá, a gente solamente manda pra lá e envías un correo pidiendo el mostra original alguns, se for digital é só y baixar. digital solo Isso hace necesidad de Muita descargar. coisa, e isso fruto do que se arrecada Todo esto com os fruto nomes de domínio só do ponto .br. de las E existem recaudaciones outros domínio genérico. con los dominios. O Y hay otros ponto dominios, .com, los genéricos, vários domínios genéricos que também podem ser .com, adquiridos no Brasil, que se mas pueden no ser Brasil, adquiridos en as Brasil. pessoas gostam do ponto .br. En Brasil se gusta del .br. pouquinho de contexto histórico, pessoal. Un poquito del contexto histórico. Né, que Marquei ha essa mencionado questão de domínio, por que mais esta que você cuestión de bote un dominio, country code, né, aquele ponto nome do seu país, ele não é necessariamente, domínio né, ponto não code, representa country. necessariamente o seu país, mas Ponto hoje, com eu é o nome acredito del que qualquer país. estudante, pelo menos de relações internacionais, por lo menos en las vai cuestiones de relaciones associar internacionales, esse country code a algumas questões de van a soberania. Hoje é asociar natural. A estas nossa cuestiones visão a una soberanía. sobre esse country code ter a ver com reações de aspectos de soberania. Hoy el claro. country code Quando tiene que ver Marx, con las quando cuestiones de essa convenção soberanía. foi feita lá atrás, é preciso a gente fazer esse contexto Y cuando ha histórico lá sido pra trás. hecho, cuando E se entender hicieron, que muito provavelmente, que muy para probablemente para muchos 25, países, 30 anos atrás, 25, 35 atribuir años código atrás, de duas letras com o país não tinha atribuir dos absolutamente letras nada a con ver código com de o un país no tiene nada que ver Não con, havia nenhuma percepção no había percepción ninguna de que de aquellas letras né, o que elas se tornaram aí 27 poderiam se anos tornar depois. lo que se Deixa eu dar tornaram. outra curiosidade. Naquela Outra época, curiosidade. a ISO já tinha revisado Naquella a época tabela la ISO e já ya eram había 3 revisado letras. la tabla y ya O eran 3 Brasil é letras. BRA. Mas, Brasil como era a gente ainda BRA. usava computadores de 64K de memória, Como aún no utilizábamos então uma computadoras de letrinha a 60K mais de ia pesar memoria, muito, né, Olga? Então a gente, una letra a gente más pensando nos velhos lá, né? pesaría demasiado. Eu era menino de 14 Yo era anos, niño de mexia 14 com años computação. Você é jovem desde aí. Desde que aí. Não, mas eu interessava por eu computação. estava já na computação nessa época. yo estaba en la E aí o computación. seguinte, lá nos anos 80, En los años nós 80, botar uma letra a mais no código ia significar poner una letra más você significaría passar dos 64K, pasar de los 64K 64K da memória do de la memoria del Então, computador, Passava do poder de la computacional. computadora. Isso. Então, por isso que não é BRA e BR. É Por eso BR. no es BRA, BRA, Vai, Márcio. sino BR. Enquanto eu vou pedir aí para Lucas e Hipólito deixarem lá o próximo vídeo. Mientras já sobre pido que construção de le ponga el internet. próximo vídeo, Temos daí uma discussão bem contemporânea. tenemos de ahí construção una de discusión agora, né? bastante Então, contemporánea. dois domínios que vocês estão vendo cada vez mais. Dos domínios que Ponto están .io e ponto Observando cada vez .ai. más. Ambos ponto são A. códigos de países, inicialmente, que agora estão sendo utilizados Ahora como están siendo genéricos. utilizados como E genéricos. aí, como é que entra isso? Né? Antes a gente tinha o ponto Como es- .me, vocês já usaram Antes muito teníamos site el .me. ponto .me. Eu também de Europa. Ponto .eu. Hoje eu tive uma ideia Ponto .eu maravilhosa. em Europa. Eu vi o ponto Austrália, eu vou pegar o nome Ponto do Austrália. cachorro e botar ponto AU. Puntual. El nombre de mi perro, puntual. Totó pontual, né? Tem um ponto PE também. PE de onde é? Ponto de PE. Porto Rico, não. PE de onde? PE, de repente pode ser Pernambuco, pode falar. Não, é Peru. Se fuera Pernambuco. Peru, ponto PE. Ponto PE, Peru. João Pessoa pode ser do Japão. A gente tem um pessoal usando JP essa de coisa João portuguesa, Pessoa poderia ser de mas Japón. Aí que está a graça, né? Então vamos distinguir Ahí as está el governanças. punto. Vamos a distribuir las gobernanzas. Cuando hablas de un dominio genérico, lo que estamos hablando de .com, .net, .org, Tudo isso resolve lá na ICANN.
Todo eso se Então, eu estou resuelve envolvido. en AICA. Tudo bom? Eu estou lá debatendo essas Yo políticas. estoy allá Só debatiendo que, estas no políticas. momento que você passa para ponto aí, você En el está momento que lidando pasas por el punto ahí, com o país ou aquele controlador estás dando daquele directamente con el país. controlador del país. Então, as pessoas tomam decisões Las pela personas governança da toman internet, decisiones con relación a la muitas vezes sem Internet, entender as consequências dessas decisões. muchas Por veces quê? Porque sin é um comprender fato, é uma coisa que a sociedade não... la- Ninguém explica isso. el Aí impacto. a pessoa vai lá e de repente ela pode ficar surpresa com uma Pero política cuando daquele país vaya, e falar, não, eu não concordo com isso não é tiene legal. una sorpresa sobre Não, lo eu te dou um exemplo. Yo te Por doy un exemplo, ejemplo. nós temos regras muito claras e perenes. Tenemos no reglas .br. muy ejemplo, si claras você y bota, perennes. Aristóteles.br. Si pones Então, aristoteles.br, Aristóteles, ele vai saber que ele não vai Aristóteles, pagar que mais es? do que ninguém. Vai ser sempre os R$ 40 por ano, se aumentar Ese para es siempre 50. el 40 reales por año. Em alguns genéricos, En algunos digamos que genéricos, Aristóteles vira blend, vira uma marca assim. digamos que alguma Aristóteles coisa. viene una blend, una marca, Aí você domina o genérico. No próximo ano, y dominas ele el vai genérico. avaliar. El próximo Esse nome año, está valendo muito. este Aristóteles año agora está virou. Então, valorado. agora, Aristóteles, não é mais 40, não. O seu, Entonces só o seu, ya no es que más tem 40, gente querendo pegar, vai ser 1.000. va a ser 1000 E você não pode dizer nada. y no puedes decir Então, nada. assim, uma das vantagens do .br Una de é las que a gente ventajas tem del uma punto regra BR muito clara, es que hay tal. una regla muy Tem clara coisas interessantes, tem coisas que y tiene mais cosas uma vez, falta de interesantes. divulgação, falta de conhecimento. Hace falta de Tem divulgación. sobrenome lá, ponto nome, se você registra, por exemplo, Si registras Henriques.nome, esse Henriques.nome, Henriques nombre, é percival.henriques.nome. percival.enriquez.nombre, Esse Henriques, botar como sobrenome, este ele Enriquez fica lá. apellido Qualquer outra pessoa Henriques vai está poder allá. fulano.henriques, Pero si alguien accesa a Enriquez, fica lá já- disponível para todo mundo. Então, isso é uma regra Enriquez que foi está criada, disponible para todo el né? mundo. E de repente a gente pode sentar, está discutindo uma regra nova para deputado, para senador. Y luego se A está gente discutiendo discute una dentro da regla governança para los política. diputados. Precisa mais gente participar, sugerir. Há tempo atrás, Hay personas que criamos pueden participar de la o discusión. segundo nível de cidade. Então, tem agora Campina, Hay ahora Campina, Campina Grande. campinagrande.br, Tá fulano.campinagrande.br. el nombre de la persona, .campina.br, Ele criou lá, a reunião criou. han creado. É a gente que faz a governança. Agora, Nosotros que hacemos la gobernanza. Novas ideias, mais gente querendo. Claro que Eu puede vou tener tirar otras, aqui do nome otras do ideas domínio nuevas. especificamente, o Daniel já está querendo ir embora aí. Se Levo- vocês acabarem com o nome de domínio logo hoje, Daniel Fink vai embora, não fica para amanhã. Dominio, Daniel Fink Daniel Fink representa a AICA. se va y no se Cada vez queda. que alguém tem uma ideia dessa e vai conversar com a AICA, Cada vez que alguien tiene una idea como esa y conversa con AICA, $1.000, 170? $170.000, não, que você dá para 170 você sugerir. Aí, se não deu certo, não, o $1.000 não volta, não. É só que eu tive uma ideia. los 170 millones no Manda vuelven. para cá e me dê $170.000 para analisar se sua ideia não Entonces vale. le voy a dar para ver si la idea vale. Esse é com o Daniel Fink. Alguém, vou fazer o seguinte, alguém aqui Alguien. lembra de alguma particularidade do seu modelo? ¿Se acuerda de nacional alguna governança? particularidad de su Quisesse modelo de ressaltar, gobernanza de quisesse Internet que sea, perguntar, eventualmente comparar? Pode ser agora ou se que não sea for compartido? exatamente Si no Lucas fuera e ahora, Cláudio, a gente passaria aqui para o outro vídeo sobre como funciona a internet. vamos al otro Como vocês vídeo. pensam aí? Tem alguém da alguma- Colômbia? Tem alguém da Colômbia? ¿Tiene alguien de Colombia. Colombia? .co. A Mônica não chegou, não? Mónica no ha llegado. Não, tem uma coisa interessante da Colômbia. Hay una cosa interesante en Colombia. É o seguinte, o .com é um domínio mais popular do mundo. El .com es algo más común del mundo. Certo? Acho que é o que tem mais domínio, certo? Es que E aí, lo que tiene o cara más tem uma dominio. empresa, sei lá, xyz.com. Aí ele quer botar Tiene una XYZ.com, empresa só que já existe. .com. Descobriram que .co é a de company, também serve. Descubrieron que Aí .com o de quê? company As pessoas también começaram a sirve. registrar o .co. Entonces empezaron a registrar el .com, E aí o nick da Colômbia começou Y ahí el nick de ter Colombia muitos registros, até arrecadar mais um pouco. Se hicieron razón muchos de eso. registros en Só razón de esto. por essa coincidência. Solo por este motivo. Pois. Então vocês vão pensando aí se tem alguma comparação, alguma Bueno, questão que pensando tenha a las fazer, comparaciones que comparando hay, o modelo de governança de internet, comparando el modelo de pelo gobernanza menos, né, nesse aspecto com os países de en vocês, este aspecto ou con se tem vuestros alguma dúvida em países, relação a isso, o e a si hay gente passa dudas sobre estos para o próximo vídeo sobre o funcionamento da internet. aspectos. Peço Próximo ao vídeo Eduardo sobre para la reagirem aqui
em cima dele. Vamos lá? Ou de automóvel algum dia. Muita gente já dirigiu um, não é tão complicado. Da mesma forma que muita gente sabe dirigir um carro, muita gente sabe também usar a internet. Quase todo mundo sabe que existe um software chamado navegador, que permite usar a web. Essa é a parte da internet em que há diversos lugares virtuais diferentes, os sites ou sítios. Muita gente sabe usar o e-mail, que como a web é uma outra aplicação na internet. É como enviar cartas, mas usando o computador. Outras pessoas sabem usar aplicações que permitem conversas instantâneas, os chats, videoconferências e audioconferências, jogos online, entre muitas outras. Mas e quando o carro para? Você chama o mecânico? Calma, né? Pode ter apenas acabado o combustível. Quem tem um carro, além de saber dirigir, tem que ter um mínimo de noção de como ele funciona. Isso permite um uso melhor do veículo. Da mesma forma que a informação sobre como o carro funciona é útil para o motorista, assim também pode ser útil para você entender como a internet funciona. Ao menos o básico, para poder cuidar dela e utilizá-la melhor. Essa é a primeira parte do vídeo Como Funciona a Internet, feito pelo NIC-BR. Apresentaremos aqui o protocolo IP, que é a principal base tecnológica da rede. Essa é a Patrícia. Ela tem acesso à internet na sua casa. Contratou para isso o serviço de um provedor local. Na verdade, além da internet, o mesmo provedor fornece a ela TV por assinatura e telefonia. Tudo isso chega em sua casa em um único cabo. Isso a deixa bastante intrigada. Como pode a internet usar o mesmo cabo do telefone e da TV, e ainda assim ser tão diferente, tão melhor em muitos aspectos? Patrícia sabe que consegue, em alguns casos, fazer ligações telefônicas mais baratas via Skype ou outro provedor VoIP do que via seu próprio telefone. Ela sabe também que consegue ver muitos vídeos no YouTube e mesmo filmes e séries usando serviços como Netflix e Crackle na hora que quer e com um custo menor do que o da sua TV por assinatura. Como serviços tão diferentes podem chegar na sua casa usando o mesmo fio? A verdade é que a internet faz uso basicamente da mesma infraestrutura de telecomunicações usada pelas TVs e telefonia tradicionais, mas usa essa infraestrutura de forma muito mais inteligente. Para começar, é preciso entender que a internet é bem mais complexa que a TV ou o telefone, e quando vamos criar algo muito complicado, todo mundo sabe, devemos dividir em pedaços menores, mais simples, e depois juntar tudo. O primeiro componente da internet para o qual vamos olhar, talvez o mais importante, é o chamado protocolo IP. Um protocolo não é nada mais que um conjunto de regras para os computadores e outros dispositivos conversarem entre si. No caso do IP, essas regras dizem duas coisas principais. Primeiro, dê um número, um identificador numérico, como um endereço, a cada dispositivo que fizer parte dessa rede. Segundo, divida a informação em pedaços pequenos e etiquete-a com endereço de origem e destino para que ela possa ser enviada de um lado para o outro. IP quer dizer Internet Protocol. Internet quer dizer literalmente entre redes. Uma propriedade muito interessante do IP é que ele funciona sobre praticamente qualquer tecnologia de telecomunicações. Isso quer dizer que diferentes redes podem ser interligadas pelo IP. O IP é uma peça fundamental da internet, porque todas as aplicações podem se basear nele, sem precisar se preocupar em como cada tipo de rede funciona. Tanto faz se estamos usando cabo, fios telefônicos, rádios ou fibras. Basta usar o IP. Essa história de dividir a informação em pedacinhos pequenos é uma das grandes sacadas da internet. O nome técnico para isso é comutação de pacotes. Na telefonia convencional, por exemplo, quando vamos falar com alguém, as companhias telefônicas reservam o caminho de ponta a ponta. Todos os recursos tecnológicos necessários ficam exclusivamente à disposição de quem está conversando. Por isso é tão caro. O modelo usado na telefonia se chama comutação de circuitos. Na internet, como as informações são divididas em pacotes, cada um deles é enviado da origem para o destino de forma independente. Não há necessidade de reservar previamente recursos. Eles podem ser compartilhados, por isso há menos desperdício e o custo é menor. É como comparar andar de carro e andar de ônibus. Normalmente as pessoas andam de carro sozinhas, ou no máximo dividem o espaço com mais 2 ou 3. O carro é um recurso exclusivo para elas. Isso é ineficiente e causa congestionamentos. Nos ônibus, muita gente compartilha o mesmo veículo. Muito mais gente pode ser transportada simultaneamente com o ônibus nas mesmas ruas e avenidas do que com automóveis. Independentemente de sua preferência, ninguém pode negar que os ônibus fazem um uso muito mais eficiente da malha viária de uma cidade do que os automóveis. É isso que acontece na comutação de pacotes e na internet. Além disso, na internet geralmente há diversas opções de caminho para o mesmo destino. A informação que foi dividida em pedaços pequenos flui simultaneamente por vários deles. Se há algum problema em um desses caminhos, a informação apenas continua seguindo pelos demais. Isso significa que a rede, como um todo, é muito mais eficiente e resistente a falhas.
Mas não nos esqueçamos da Patrícia. Ela já entendeu que a internet não depende só dos cabos que chegam à sua casa. Há uma camada lógica que a separa do mundo das telecomunicações. Essa camada é o protocolo IP. Ela entendeu também que o endereço numérico é atribuído a seu computador e que ele é único no mundo, e que as informações são divididas em pacotes que são etiquetados com esses endereços, permitindo que achem seu destino na rede. O próximo passo é entender onde o Google, o Facebook, o Twitter, o Netflix e tudo mais que a Patrícia usa se encaixam nisso. Na segunda parte deste vídeo, entenderemos como a internet é formada por milhares de redes independentes, sistemas autônomos, como eles estão interligados, como conseguem enviar os pacotes IP uns para os outros. Até lá! Nas aulas aqui na Faculdade de Direito, Festival, eu sempre comento. Las clases de la Facultad de Derecho. Tecnologia, Marcos esteve já nela como convidado algumas vezes. E aí eu sempre comento. Yo siempre comento que ahí en la Facultad de Derecho las cuestiones son jurídicas. Se a gente quiser cursar aquela disciplina, não há como fugir de conhecimento Pero mínimo le básico digo que si sobre quieren como funciona. cursar la asignatura Se você tienen vai que tener un necessariamente conocimiento implementar mínimo. alguma coisa ou cair em detalhes, provavelmente não. Provavelmente não, a Si depender, te vas a né, do curso. detallar, no Se sé, você vai para uma área de cibersegurança, talvez vai se pero si aprofundar vas a um una pouco área mais. de Mas se é um ciberseguridad conhecimento genérico, o o si es un conhecimento conocimiento genérico, Mas eu queria el dar- conocimiento dar genérico algumas no dúvidas es aqui, suficiente. porque a essência está aí. Se você entender Pero la esencia está ahí. essa essência, entende como funciona a internet. Esto es Pessoal, cómo funciona lá la atrás, internet. Antes da internet, já existiam computadores. Antes esses de la computadores internet se ya comunicavam existirían com os computadores que se comunicaban Só con que- otras computadoras, computador de tipo se comunicava pero com o las mesmo computadoras tipo. de un Computador tipo da se IBM comunicaban falava con com o computador computadoras da del IBM. mismo tipo. Existia um protocolo lá da IBM. Existía E un protocolo computador de da Boros, IBM, o computador da Boros. dado da Então, Borns. qual era o grande desafio? É que Qual era redes el gran diferentes falassem entre si. Que redes distintas Aí hablaran até entre sí. aconteceu aqui no Brasil alguns protocolos tentaram fazer isso. Y Como se sucedió chama en Brasil proxenetas, algunos que protocolos, protocolos que uma rede falava com outra, mas seria protocolos uma de que outra una red rede hablaba dentro con da rede. otra. Então, qual foi a grande sacada? ¿Cuál fue Ó, la vamos grande criar propuesta? protocolo. Crear Vamos un protocolo protocolo que é para definir como é uma linguagem, para definir como un se tivesse falado em lenguaje, Esperanto, como si cada fueran fala algo uma como língua, vamos Esperanto. falar uma língua só. Cada uno habla E aí, una lengua, pero vamos a hablar una lengua sola. como a primeira questão foi isso, né? ¿Cómo ha sido la o primera IP, cuestión? né? Crear un O IP, IP, que é o Internet Protocolo, então criou-se o que Internet es la Protocolo, Internet que era Protocolo. conversa, então todo mundo já falava a mesma língua. Todos hablaran la Agora, misma lengua. nós precisamos o quê? Ahora que Cada vez que eu vou falar necesitamos, com você, eu faço uma ligação telefônica. toda vez que eu te hablo contigo, uma linha te pra lá, llamo pra B. Ora, a través de una línea. imagine hoje o mundo tem Imaginaos hoy que el mundo tiene quase 4 bilhões de usuários de internet. Não ia ter quase cabo 4 suficiente pra billones, ligar um a um. billones de usuarios de Qual foi a Internet. ideia? Quando chegou ¿Cuál es la idea? a transmissão em pacotes, Cuando ha llegado la que información en paquetes, a ideia é simples. Olha, la idea es simple. eu divido a minha fala, Yo se eu divido estiver falando, por exemplo, eu divido a lo fala que estoy em vários hablando, pacotes, e eu lo que estoy chego hablando e en varios mando, paquetes e y, vai um pedacinho de cada vez por cada caminho que tiver y desocupado. mando Então, eu uso trozos de cada vez pedacinho por caminos desocupado, distintos. e isso eu deixo a rede mais dinâmica. Eso, la No mundo red de se queda más 620, dinámica. eu tenho no mundo 120 mil redes. Yo tengo en el mundo 125.000 120.000 redes. Redes que têm Redes que grupo de tienen IPs. grupos de E IPs. cada rede dessa, Y cada red lá de no esta, computador da ponta, en el tem computador uma tabela original, que hoje em dia tiene está una 900 tabla mil, que son 900.000, rotas ou 900 mil caminhos 900 para você rutas, chegar a alguém. Então, 900 e cada caminos para coisa na llegar rede, a una cada persona. computador recebe um IP, cada pessoa que está Y conectada recebe um cada IP. computadora tiene un Se eu IP. quero falar com o provedor se eu quero falar com Si quiero hablar con el o proveedor A, A tem um cliente que quer falar com o cliente do provedor B, y quando tiene ele un manda o cliente de pacote, proveedor A que aí o quiere provedor hablar A con vai el dizer, olha, proveedor B, ele está no coleguinha lá, sabe dónde está ASN tal. en la Então, esse SN cliente y vai ser tal. Então ele pega uma das rotas, o computador vai escolher
Ele dije una de las rotas después que dividió en varios trozos y va a llegar por un mapa de direcciones. Aí tem história de propagação, às vezes levava 24 horas, levava menos tempo. Para que todo mundo, esses 120.000, eles anotem, assim, Para que tomen nota estos 25.000 para que se puedan comunicar en la red. Estava em 700.000, quando foi olhar, estava em 900.000. Cuando nos demos cuenta ya estaban en 900.000 redes que são direcciones, empresas, redes que son de empresas, que tem universidades esse Internet Protocol. y que tiene esta Internet Protocol. De 120.000, o Brasil tem cerca de De 10.000 redes. O Brasil De 120.000 tiene 10.000 redes. quantidade de redes. Es el país con mayor cantidad de redes. Interessante que eu acho é assim. La cuestión tudo interesante tudo que é creo TCP/IP? que todo es Mas, ao PCIP, mesmo tempo, teve muitas inovações e muitas coisas que acontecem. pero también hubieron que mudam a grandes dinâmica de como innovaciones as coisas funcionam. que cambian la dinámica de E cómo las isso é cosas uma questão funcionan. que muitas vezes, Y esto es una principalmente na área cosa jurídica, que en el no área direito, acaba não sendo jurídica levada em conta. Então, que pra no dar se exemplo, toma en assim, cuenta. né, aqui no Brasil, frequentemente os juízes pedem para tirar do ar algum aplicativo. En Brasil es común Só que que jueces pidan falta para o sacar terceiro contenidos de específico, Internet, na verdade, para especificar o que ele quer dizer com isso. pero tiene que Significa tirar do ar um especificar aplicativo. que es Você pode fazer sacar, isso mais não? ou menos 10 sacar un níveis aplicativo, diferentes, e una cada um tem uma aplicación. implicação. Então, você pode fazer isso desde o do nível mais fundamental ao nível mais Y puedes hacer esta superficial. reflexión de lo nivel Então, más superficial, essa necessidade do entendimento técnico por esta todas as necesidad de várias conocimiento partes da del nivel sociedade fica cada técnico vez maior, né? va a ser Então, quedando cada vez essa más escola, eu sempre mayor. penso nela assim, nós temos uma função Yo não siempre só de pienso que nós nosotros entendermos, tenemos mas una tentar trazer para función as nossas áreas, por no mais solamente de distintas que sejam, comprender, porque sino de decisões ficam traerlas cada para vez mais nuestros tomadas em campos cima de da internet. actuación. Você tem cada vez implicações mais sérias em volta disso. Hay siempre Então, o implicaciones que más tem de serias. diferente de TCP/IP? Pega uma coisa simples, que são as Content Delivery Networks, né? Não sei se já Fijaos en trombaram algo nelas, simple, CDNs, en algo mas simple. quando você pensa assim, tá chegando um vídeo aqui que eu tô assistindo. Esse vídeo não tá vindo Tiene un da video que empresa que está tá te enviando o vídeo. Ela tá muito que están provavelmente enviando a vindo una por um empresa que centro de te envía un distribuição video perto da sua localização, no qual está o vídeo. Aí fala assim, tem que tirar esse vídeo do ar. Mas tira onde? y hablan que quieren que São tirar uma série de el video del questões aire que, de la para red, quem está envolvido nessa área, se tornam cada vez pero mais para importantes. A quien, internet fica maior, fica quienes mais están complexa. E quando involucrados você toma en uma esta decisão, área, quer assumir uma política, você y precisa cuando cada vez quieres mais tomar una entender. Essa decisión, política se refere ao quê? Quem são esta os política atores se refiere a envolvidos? qué, quiénes son Nós los vamos actores fazer o quê involucrados, para abrir um processo? qué Já tem hacemos um para processo. Então, mover un esse é o tipo de proceso. reflexão que fica. ¿Qué Sim, reflexión nós temos fica? esses aspectos fundamentais, temos, mas tem uma Si série de tenemos outros. esos Então, é uma aspectos coisa que fundamentales, nós también temos uma certa tenemos obrigação otros. de tentar trazer para as nossas áreas, sejam as quais forem, Tenemos para obligación melhorar um pouquinho esse entendimento. de mejorar este Só entendimiento. tentando complicar um pouco mais. A gente disse que a telecomunicação usava uma linha ponta a ponta. Solo para uma linha para descarga. complejar la Acontece que o situación. negócio do IP funcionou tão bem Es que, Também, es que que as el empresas de IP ha telecomunicações agora funcionado usam muy internet bien para fazer a ligação telefônica. y hoy Então, las agora empresas também utilizan dividem Internet muito para pedacinho hacer llamadas e não deixam a linha ocupada. y no deja la línea telefónica ocupada. Alguma dúvida? Já surgiu alguma dúvida? Alguma questão? Ali tem uma. Clara, você chega ali, por favor. E aqui o jogo na frente. Tem Ali, João aqui na frente. Ali, ó, do outro lado. Isso. E vou pedir também para a gente, já deixando engatado, viu, Lucas? Aí eu deixar o terceiro vídeo prontinho no ponto, daqui a pouco a gente usa. Obrigadão. E, Júnior, acho que o microfone de Mark aqui está escapando um pouquinho. Ele está mais do que eu que pensei. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Você se identifica, por favor, só para a gente. Olá. Tudo bem? Eu sou Douglas, sou do Brasil. Eu sou Douglas, de Brasil. Eu vou fazer um questionamento que eu até comentei com, acho que foi com a Olga e talvez com Voy a a preguntar Olga uma também, coisa sobre uma questão que é, acerca de na minha una opinião, cuestión, bastante en mi significativa opinión, para a governança. muy significativa respecto de la gobernanza. O relato que foi comentado do ponto BR e algo Acerca del refletivamente punto no BR. nosso momento de Brasil, que são, por exemplo, Y acerca del momento de solicitações de Brasil, bloqueio de acesso a determinados sites. de solicitud de Então, a bloqueo gente de vê determinados isso, sitios web. é um exemplo
En mi opinión, esto es es un ejemplo bien clásico de cómo la gobernanza puede resolver esto. Precisa necessariamente do escopo técnico, Es apoiando as necesario decisões. A gente vê exemplos muito claros disso esta de parte técnica decisões feitas por apoyando pela las nossa justiça decisiones que são de incumpríveis las tecnicamente, justicias que son totalmente erradas. incumplibles E técnicamente também, hablando. outras questões complementares a isso Y otras são cuestiones como complementares a até onde esto, vai a internet do Brasil. Eu sou da como área técnica, então, por hasta exemplo, dónde va a Internet de órgãos Brasil. justiça determinando que se bloqueie determinado Entonces, acesso a órganos de determinados IPs, justicia mas eu determinando forneço el bloqueo trânsito de para provedores em outro IPs, país. pero Significa que quando eu yo cumpro ofrezco essa regra IPs aqui, para eu estou afetando outros IPs países. de otros países. É uma exemplificação, mas de decorrência disso, uma pergunta. Como resolver isso? Entonces, una Como a pregunta, gente ¿cómo poderia ajudar a es resolver posible esse tipo de resolver coisa? este tipo de Aliás, cosa? é por isso que eu vim até aqui hoje, para a gente Es fazer por essa provocação. eso Muito que he obrigado. venido aquí hoy para hacer esta Decepcionar, provocación. viu, Douglas? Tem outra pergunta aqui, tá bom, Lário? Tem Jô aqui, Clara. Vamos deixar aqui eu embaixo. perguntar e depois a gente Isso, responde. então vamos colher 3 perguntas, vamos ouvir Vamos aqui a logo. Eu sou moderador, não vou pegar a pergunta. moderar pra mim, 3 tá certo, Douglas? preguntas. Mas Mark Zuckerberg costuma dizer que alguns problemas de governança de internet não são problemas com os quais a gente resolve, não são problemas que a gente resolve, são problemas com os quais a gente convive, tá certo? Mas eu vou deixar a resposta para meus colegas. Jô, boa tarde. Eu só sei falar em pé, tá? Tá ótimo. Jô. Melhor para as nossas câmeras. Boa tarde. Buenas tardes. Meu nome é Josilene, mas eu Mi sou nombre conhecida es como Jô, Josilene, sou vereadora conocido aqui na como cidade de Jô. Campina Grande, então, Soy estar nesse debate, vereadora por mais que não tenha um aprofundamento técnico aquí en de algumas Campina questões, Grande. nós somos responsáveis por muitas vezes pensar e elaborar Nosotros somos legislações que dizem responsables respeito à cidade de Campina Grande, por mas que dialoga um soluciones pouco com essa questão que o colega me a respecto de la ciudad de Campina exatamente isso que eu Grande queria trazer aqui para essa mesa. y a Primeiro, essa respecto questão da governança. del É importante que que a gente fale aqui, el colega ha ouvir, dicho. né, desse exemplo que a CGI traz, que tem a presença de empresas, tem a La presença de CGI governos, tal, mas ainda fico tiene la pensando presencia onde, de fato, empresas, onde estão as pessoas, pero onde é que está a pienso, sociedade civil, de de fato, facto, organizada, ¿dónde están las entendendo personas? neste lugar que eu ocupo, entenda, não na condição de pessoa que tem um lugar no legislativo, mas que tem uma formação desses lugares de controle social, como, por exemplo, conselhos. Yo né? tengo una Como é que formación de funciona control esse social. conselho? A gente tem Entonces, algum conselho? E eu estou con perguntando este na condição de conocimiento, leiga ¿cómo se mesmo, quedan esas porque eu venho situaciones de uma tradição de de conselho, control, né? E de políticas, juventudes, mulheres, mas a gente de vem control hoje num contexto personal? que a internet ela fundamenta todas as nossas La relações. Internet Então, é importante fundamenta também todas que a gente las tenha nuestras o máximo de relaciones. representação dessa Entonces es importante que nesse tengamos el sentido. máximo E de aí, eu representaciones também en este queria sentido. questionar até como que é o entendimento de vocês em relação Y ao ahí me PL gustaría 1630, saber porque vai exatamente nesse sentido do que ele está colocando hasta aqui, em termos de informações vuestros nossas, que puntos vão de para fora, esse vista tráfico que a gente faz, del PL, mas as fake el news proyecto foram de um dos ley. momentos em que a gente precisou enfrentar, inclusive de forma muito veemente, porque ela foi um ataque direto e frontal aos nossos processos Porque democráticos. hubo Que un aconteceram aqui, ataque aconteceram frontal nos en Estados Unidos, mas nuestros aqui a gente procesos apresentou democráticos. um projeto de lei a nível Ocurrieron federal aquí para en Estados regulamentar Unidos, isso, pero né? ya Então, hicimos como é que algo para também vocês reglamentar percebem tudo isso? esta, E me perdoem, eu esta acabei situación. não fazendo autodescrição, tenho aprendido, né, nesses espaços em que a gente tem a necessidade também de se descrever. He aprendido todas as nesses pessoas espacios conseguem nos ouvir ou nos entender. Eu sou uma mulher negra aqui campinense, uso que cabelo tengo que me West Powell, describir. uso uma flor no Yo cabelo soy una feita, mujer inclusive, negra com escama de peixe, tratando, inclusive trazendo esse de lugar do pelo artesanato, power. o lugar das mulheres para essa questão também da nossa Y economia exalte local. el Muito espacio de obrigada. las mujeres Obrigado, Jô. para estas Não há perguntas cuestiones. simples, não, viu? Muchas Esse gracias, é um Jô. espaço de aprendizado. No hay preguntas Fique simples. absolutamente à vontade. Se Clara, vem aqui, quede por favor, para Aristóteles, que eu tranquila que negociei este com o es painel el passado, espacio eu para passar hacer a estas pergunta para preguntas. a gente manter o tempo. Então eu tenho que cumprir agora a minha palavra com ele. Aristóteles. Boa tarde. Aristóteles, buenas tardes. O Percival já brincou ali, me chama Aristóteles. Como Percival ya Não é obrigado, Aristóteles, mas eu gosto isso também. habló. ajuda a gente. Mas eu gosto. Douglas, você foi cirúrgico. Douglas, usted fue cirúrgico. Esse debate, Este debate acerca de la gran conectividad del papel de CGI, de las varias entidades que representan las varias clases. a nossa realidade dos problemas encontrados
pelos provedores de internet, nuestra que foram os realidad responsáveis por fazer a grande inclusão digital no Brasil. que se encuentra en los proveedores, Provedores esses que no Brasil é líder mundial, temos mais que de en 20 Brasil mil, son más de e 20.000 diariamente somos y que a diario e que também somos afectados somos afetados por essas decisões por estas decisiones o Douglas acabou de citar, que Douglas acabou de porque citar, nessa infraestrutura existente, porque e nessa retalhada, que estructura só existe, existente que só foi possível, viável só existe porque pessoas porque personas criaram o protocolo TCP/IP, criaron el protocolo momento, PCIP muitas y el vezes nos momento debates, a gente chama de nebuloso, en los sobre quando chega uma debates determinação para tirar calurosos o Telegram, llama la que atención é o para, meio de contato dessas pessoas aqui através deste treinamento de governança para da internet. sacar Então, este tema esse de la Glauco, gobernancia de Internet. Glauco, que eu não conhecia, tô conhecendo aqui, eu acho que é importante que todos Entonces nós, creo que es importante que nosotros, o direito também nos diz, a gente el derecho también falhando, nos dice a gente precisa que atualizar necesitamos ou tentar actualizar criar pontos o de crear evolução puntos de sem que a evolución gente prejudique a conectividade sin que que ainda está perjudiquemos longe, la actualidad que ainda está todo mundo lejos. viu no Todos estudo hemos anterior, visto regresso en el estudio a anterior, essa instrução, ainda está longe de alcançar todavía os níveis está necessários. lejos de alcanzar los Trazendo niveles aqui, na realidade adecuados. de Campina Grande, deve ter uns 200 provedores Trayéndola a universitários, la entre os realidad grandes e os de pequenos, nuestra aqui na ciudad, Paraíba Campina Grande, vai ter de los mais grandes a los um pequeños, número gigante. Mas a gente também tem aqui no Brasil, pero no también norte, em especial, tenemos provedores que não conseguem en Brasil entregar serviços proveedores que no com a consiguen velocidade entregar que se entrega aqui nessa cidade, servicios con que é uma grande la cidade. velocidad que Então, tenemos aquí. nesse debate, Entonces, eu en este trago isso debate, como uma provocação para esse grupo. traemos Até esto ontem, como quando una a gente provocación recebeu a este programação grupo. atualizada, eu fiquei muito feliz de ver que a gente vai ter a oportunidade de contribuir para que o ITU receba as nossas ideias, é que Vamos a, cada um possa a tener pensar la oportunidad como a gente pode ajudar a resolver de esses expresar paradigmas e cómo essas podemos dificuldades ayudar como aqui o Douglas trouxe, esas, acerca que de esas elas dificultades acontecem diariamente habladas aqui no por el Brasil, Douglas, que ocurren ora a diario en recebidas Brasil, através de ordens judiciais, ora nos vários primeiro, recibidas segundo, terceiro grau, de ou forma judicial, enviadas jurídica, pelo nosso órgão regulador, o enviadas por nuestro que órgano tem sido, regulador, nesse ponto, que ha, entendo eu, que ha não tem sido, cumprido seu papel de que no, questionar que no como tienen você cumplido manda su tirar papel de cuestionar cómo, app, ou você manda cómo bloquear um quitar, IP, bloquear e un IP, simples, a gente y ese simplesmente simplemente e cumple passa a bola para frente. y E a pasa gente não tem uma a reflexão frente, y no de hay una como resolver isso reflexión de cómo tecnicamente. resolvemos Porque é muito esto fácil eu técnicamente, dizer, porque es entregue muy um fácil, dado me que entregue não un existe dado aqui na minha que no infraestrutura. existe aquí en mi Então, infraestructura. eu trago essa provocação Entonces aquí para os traigo próximos esta meses e que provocación cada para um los possa próximos días pensar em como y que contribuir cada uno e a pueda gente pueda levar isso para o pensar cómo ITU, que é contribuir o para órgão llevarnos máximo da governança da al internet mundial, haja vista que os órgano países máximo membros de la que gobernancia fazem parte dessa cooperação devem seguir e quem sabe no futuro a gente y possa quién ter sabe aí a en el aprovação de uma futuro proposta conseguir criada una aqui nessa aprobación de una Obrigado, propuesta Aristóteles. creada aquí Aristóteles en este prometeu ambiente. tocar fogo e tocar Muchas gracias, Eu sou Aristóteles. moderador, nem devia discordar dessa expressão, órgão máximo da governança da internet. Soy moderador, Discordo, tá Mas, certo? se você notar, ni os dois debía provocadores, considerar tô eu e esta Aristóteles com afirmación o voto da de ITU. órgano Ele máximo, já está virando a casaca pero já discordo. aqui. E, Jô, também não vou tirar a resposta dos También no colegas voy a sobre sacar o la debate, mas, respuesta de los para um colegas, debate mais pero aprofundado sobre desinformação, para evidentemente un que é um debate tema tão importante más que a gente profundizado, tenha um ou dois painéis es importante que exclusivamente dedicados a tengamos isso, mas tá na pauta uno o dos de resposta do paineles Jô. para que Olha, eu vou querer, talvez eu não consiga fazer uma resposta tão sintética, mas eu vou começar o seguinte. A Percival, resposta é o Hugo, Douglas. Douglas, La primera que cuestión é o seguinte, que você falou usted a internet habló do Brasil. que la Internet de Está, Brasil assim, tanto quanto está así, eu corrigiria esse termo. É internet yo no corregiría la Brasil. A Internet é transnacional. en Brasil. Esse é o primeiro problema. Isso implica em quê? Esto implica Uma coisa que é transnacional. en una que cosa está além das nossas transnacional fronteiras, que apesar está de estar además de ao nuestras mesmo tempo dentro das fronteras, fronteiras, mas
os dados pero acontecem con no mundo inteiro, los as datos relações são ocurren internacionais, en todo el mundo, impacta cada vez mais impacta cada vez no más en el ordenamiento jurídico, constitucional, en la soberanía nacional. Es por eso que hablamos de la soberanía de dados y otras cosas. Y ahí, contestando a Joe, I630 es necesario, extremadamente importante, porque usted necesita imprimir una regulación más clara hace con que en el improviso tiende a crear soluciones que no son técnicas. Tengo acompañado todas las cartas del judiciario y Anatel, no por la cuestión de contestarla correctamente, pero la Anatel recibe un orden de un juez y repasa este orden y ya está. Del punto de vista de la necesidad, es una página homofóbica. Esta última del ICQ que plegaba asesinato de personas LGBTQIA+. Pero si tú envías una carta para Aristóteles y dile, sácala del ar. Primero se responsabiliza en la origen. Si el DNS está en el punto BR, todo bien. Vamos a intentar filtrar. Si que es posible la cuestión de las empresas, los bloques de IP atienden el Brasil, atienden el Chile. Ocurrió esto con el bloqueo de WhatsApp. Cuando bloqueó en Brasil, se bloqueó automáticamente en Chile y ahora la situación peora. ¿Cuándo? Cuando podemos comprar y vender IP que equivale a $50. Do AS que eu tomo conta, que tem 64 mil IPs, era 64 vezes $50. Mas assim, eu inclusive, dia desse eu devolvi 1/20, que valia alguma grana, valia $800 mil eu devolvi porque eu sou contra vender IP, mas agora já passou. Aristóteles, que é lá Aristóteles, que es do LACNIC, deixou passar, estão vendendo IP, ha dejado pasar y están vendiendo IP y estoy fuertemente pensando en vender IP. Então é isso, eu acho que a gente precisa. Entonces, es esto. Necesitamos pensar en las cuestiones, enseñando a los jueces, pero en cuanto no pasar la reglamentación de cómo se hace, quién se busca, o inclusive discusiones de cómo gerenciar estas crisis, estas plataformas, la comercialización. Entonces la cosa no está reglamentada. Las plataformas agieron atacando el modelo que ya está siendo propuesto y ocurre esto. El juez va a agir conforme la situación. El juez, por ejemplo, puede mandar prender, bloquear. Se não fizer, não tirar do ar o ICQ ou o Telegram. E aí, Mark? Eu vou nessa questão. Mark, yo voy en esta cuestión de los bloqueos, porque esta es una cuestión que yo puedo hablar lo que yo estoy haciendo. Dentro de AICA, estoy tratando de qué hacer con los dominios de genéricos que están
claramente infligiendo cualquier padrón que estemos utilizando en Internet. Llegamos a algunos conjuntos de situaciones técnicas que son inaceptables. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie de computadores para una serie de propuestas y este es el único propósito. Nosotros decidimos este dominio. El dominio está siendo usado solamente para transmitir malwares, virus, cualquier tipo de invasión. Entonces llegamos a la conclusión que este tipo de dominio no hay que quedarse en el aire. Algo controverso, porque se estaría sacando el sitio sin ningún proceso. Entonces se queda la cuestión. Por ejemplo, el dueño de una botnet tiene el derecho de mantener en el área. Entonces son cosas que no darían para ocurrir, pero que las cosas están caminando para aplicar a los dominios genéricos. Todos los dominios de código de países van a continuar con sus propias reglas, leyes, etc. Pero es una cuestión que lleva un cierto raciocinio, que lleva a pensar que no son todos los casos que debemos dejar pasar, porque hay casos problemáticos como los casos de odio, que son cosas más subjetivas, pero nosotros no estamos comprendiendo ni las cosas técnicas aún. Ni resolvemos las cuestiones técnicas y ya estamos pensando en las cosas mayores. El punto BR tiene una tolerancia pequeña. En regla, nosotros no lo sacamos. Entonces, ¿lo que hace? Nosotros, mira, hay un problema de documentos. Envía tus documentos y no se envía esos documentos. Pero no se envía los documentos. Entonces es así que nosotros lo hacemos. No dejo una respuesta, dejo una pregunta. Lo que podemos buscar con más prioridad. ¿Cómo se hace para equilibrar esa parte de Internet para continuar en los próximos 20 años? E não se frustrem, Douglas, Jô, nem Aristóteles. Y no se frustren, Douglas, Aristóteles. Esta es una reacción común en la escuela. Algunas personas que preguntan pueden traer para ustedes una recomendación más subjetiva. Muchas de las cosas, como Marco ha dicho, es que en las mejores de las hipótesis podemos hacer buenas y traer buenas hipótesis junto con ustedes. Uma lição que a gente aprende é que quanto mais você estimula, cuanto más se estimula la cuestión del punto BR, más fácil se quedan estas cosas. A veces, mucha gente de gobierno creen que usan .com y yo soy el defensor del punto BR por el facto de estar cerca. Entonces es más fácil controlarlo. Tenemos otros liberales, algunas cosas así, porque no se puede, es un absurdo.
Nosotros respetamos. Sacamos del aire, envían los documentos, no envían, listo. ¿Para qué sirve el dominio? Prestación Itaú.br. Si no es del Itaú, ¿para qué quieres? Se lo envía un Agora, quando você tira o domínio no ar, em tese, o domínio del aire, pode ser acessado pelo IP. Mas já é outra história. O cara pero es otra cosa, es otra historia. Primeramente es necesario pasar aquella cosa para otro dominio. Pero la gente está cada vez menos utilizando el .br para hacer estas cosas. Pero hubo este efecto colateral y sinal de que a política la ICA está trabajando. Es un señal que las políticas internas ya eran hechas. Como he dicho, esto era muy interno y nosotros lo arreglamos. Dá uma tapa no meio da feira num cara em Maceió para ver o que acontece. Você tem curiosidade. Arapiraca. Eu tenho curiosidade dessa interpretação aí. A dificuldade, como é que vai ser. Legal a interação no meio, né? Porque a gente não fica correndo para ouvir as perguntas de vocês. Mas para a gente adiantar, Lucas, vamos para o terceiro vídeo. Ainda sobre o funcionamento da internet. Todavía sobre el funcionamiento de la Internet. Y ahí nos quedamos con más un poquito de tiempo antes de servimos el último coffee break. Es que vamos a servirlo a las 5 porque vamos a tener una apertura oficial a las 7 horas. Estão lá no canal do YouTube do Nick BR, vocês podem rever à vontade, inclusive outros vídeos também. Todo está disponible en el YouTube. Destruir algo, seja um prédio ou uma carreira, é uma tarefa lenta e difícil. Destruir algo é mais fácil. Basta um gesto impulsivo, em um único dia. A internet é uma construção tecnológica fantástica e ainda inacabada, que já vem sendo trabalhada há décadas. Hoje, ela é importante para as pessoas em geral, mas certamente também para os governos, universidades, para muitas indústrias e para a sociedade civil organizada. Cada um tem um interesse diferente na rede. Felizmente, até hoje, todos colaboraram para torná-la cada vez melhor, mas também há divergências às vezes, e certamente alguns dos interessados são suficientemente poderosos para destruí-la com ações intencionais ou não. A internet é certamente algo que vale a pena preservar. Quem está cuidando para que ela continue funcionando e se desenvolvendo? Quem é o responsável pela coordenação, pela governança da internet? Este é o vídeo Como Funciona a Internet, parte 4, feito pelo Nick BR. Ninguém realmente manda na internet. Isso não quer dizer que ela seja uma terra sem lei. Quer dizer apenas que não há uma autoridade central única responsável pela rede. A internet é uma construção coletiva. Muitas empresas, universidades, governos, organizações e mesmo indivíduos diferentes colaboram para que funcione. A descentralização é uma de suas forças, mas há alguns aspectos da rede, em particular alguns recursos técnicos, que exigem um certo grau de centralização e controle para funcionar adequadamente, e há organizações responsáveis por eles. Há também alguns aspectos que carecem ainda de melhorias na forma com que estão sendo coordenados. Por exemplo, a questão da jurisdição. A internet é global, mas cada país tem suas leis, aplicáveis ao comércio eletrônico e a crimes cometidos online. A questão da universalização do acesso, entre outras. O aspecto que mais chama a atenção sobre como a internet é gerenciada, sobre a governança da internet, é a colaboração. A colaboração na internet gerou um neologismo, que se aplica verdadeiramente a todas as organizações envolvidas. Elas são multi-stakeholder, multissetoriais. A forma como estão representados os setores interessados em participar das decisões pode variar conforme o interesse gerado pelo tema e recurso que está sendo gerenciado. Isso é muito saudável. Assim, os fabricantes de equipamentos, operadores de redes e acadêmicos são geralmente os que têm maior interesse nas decisões sobre os padrões tecnológicos, mesmo havendo participação livre de todos os demais setores. Os provedores de internet e outros usuários de endereços IP são os mais envolvidos na discussão das regras que definem como distribuí-los. Governos, comunidades e registradores de domínios participam intensamente dos fóruns que discutem a criação de uma forma de gestão de novos domínios genéricos.
De forma geral, entretanto, embora haja especializações, as organizações envolvidas na governança da internet permitem e facilitam a participação direta de qualquer indivíduo, organização ou governo interessados ou afetados pela questão. Um dos recursos mais importantes da internet são os padrões tecnológicos. A internet é formada por dezenas de milhares de redes diferentes, operadas por diferentes organizações, que usam equipamentos de muitos fabricantes diferentes. Os padrões são fundamentais, pois garantem o mínimo de uniformidade necessária para tudo isso funcionar em conjunto. A internet usa, desde o início, padrões abertos. Isso quer dizer que são criados em um processo aberto à participação de todos os interessados, e que estão disponíveis para serem consultados e adotados livremente e sem pagamento de royalties. O IETF, Internet Engineering, traz padrões específicos para o web, atualmente uma das aplicações mais importantes da rede, e também os desenvolve em um processo aberto. Os endereços IP e outros números, como os ASNs, usados no roteamento de pacotes entre as redes, também têm que ser gerenciados cuidadosamente, porque devem ser únicos globalmente. Desde os primórdios da internet existiu a IANA, ou Internet Assigned Numbers Authority, com a função de cuidar disso. Atualmente, a IANA funciona como uma espécie de controle central de números, mas toda a distribuição e definição de regras é feita por organizações regionais, chamadas RIRs, Regional Internet Registries, como é o caso do LACNIC, na região da América Latina e Caribe, ou organizações nacionais, como é o caso do NIC-BR no Brasil, por função da IANA atualmente. No Brasil, quem cuida da gestão dos domínios .br é o NIC-BR e organizações com funções similares nos outros países. Existe um fórum internacional organizado sob os auspícios da ONU, mas também um modelo multi-stakeholder para discutir todas as demais questões e o próprio processo de governança, de coordenação da internet. É o IGF, ou Internet Governance Forum. Há reuniões anuais abertas e um processo de preparação e discussão organizado em torno delas mais ou menos contínuo. Contudo, não é um ambiente em que são tomadas decisões ou realizados acordos formais, é somente um espaço para o diálogo. No Brasil, o Comitê Gestor da Internet é o responsável por estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e ao desenvolvimento da rede. É um conselho multi-stakeholder e a maior parte das ações que propõe são executadas pelo NIC-BR, que funciona como uma espécie de braço executivo do CGI-BR. O modelo brasileiro tem sido visto internacionalmente como um exemplo de sucesso para a coordenação da internet em âmbito nacional. Muito embora a internet esteja indo muito bem e a maior parte de seus aspectos técnicos estejam muito bem coordenados atualmente, busca-se melhorias na gestão das demais facetas da rede. Como garantir na internet a liberdade de expressão e de associação? Como garantir a privacidade, a acessibilidade, a liberdade de informação, o estímulo ao desenvolvimento, a diversidade cultural e linguística? Como garantir que a internet continue sendo única, uma só rede global? Como garantir a segurança e a estabilidade da rede, um ambiente criativo e propício à inovação? Não se sabe exatamente qual será a solução, mas certamente é desejável manter o que está dando certo. Isso seja feito por organizações multi-stakeholder, abertas, participativas, com decisões por consenso, transparentes, responsáveis, inclusivas, igualitárias, distribuídas, colaborativas, acessíveis e ágeis. Saiba mais sobre internet e redes acessando o canal NIC-BR Vídeos no YouTube. Eu acho que o Percival não podia ter escolhido assim um vídeo melhor para a gente concluir esse painel. Creo que Percival no podría haber hecho un video mejor, pues me recuerdo de un habla que hice de IGF. Começaram a repetir esse trechinho, e o trechinho hitou, né? Hitou, foi um sucesso. Porque este modelo multissetorial que discute bastante, que incluye bastante, pero ni siempre llega a decisiones muy concretas. De agressão, né? Viene siendo un objeto de agresión, de mucha pelea, mucha crítica en el ambiente de Internet. Una de ellas es esto de mucha gente participar, pero no llegamos a resultados concretizados. Entonces, en el IGF 2018, se constató que hay organizaciones internacionales que no resolvieron mitad de los problemas.
10 mais. Percival me ha mostrado 10 Você más. fez o discurso e o outro lado que estava defendendo Usted hizo el discurso y el otro lado que estaban defendiendo los problemas. Era el presidente Macron, el presidente de Francia, con un discurso pesado. Mas eu dizia, há organizações internacionais que estão aí há 150 anos. Pero lo que decía, las organizaciones que están internacionales que están ahí há 150 años y no consiguieron resolver nada. Entonces, porque de este modelo estamos esperando respuestas inmediatas. Es un modelo caro, un modelo que cuesta. Una experiencia como la SIC es una experiencia que envuelve investimentos. Não é à toa que os conselhos foram atacados. Los consejos fueron atacados, pero es caro. E bancar passagens para pagar pasajes para 2.000 personas, hospedaje, pero el resultado es muy valioso. Para entregar de volta a vocês, para não monopolizar, eu digo, governo quando quer conversar Gobierno cuando quiere charlar con gobierno siempre consigue una manera. Iniciativa privada cuando quiere tratar con iniciativa privada siempre consiguen cuando hay interés. ¿Quién está afuera? Sociedad Civil, Academia del Sur Global, porque la Academia del Norte Global tiene financiamiento. El financiamiento por allá nunca es difícil. Para el sur sí es difícil. Para mí, un funcionario público del interior de Paraíba no habría otra puerta de entrada para ese mundo que no fuera un sector multisectorial, multiparticipativo, y que creo que Percival abrió el video de forma brillante. Tem aqui, 2, 3, mais outro. Vamos ouvir perguntas. Vamos falar menos aqui. Vamos oír las preguntas. Tem algumas coisas para falar. Eu acho que essa questão do Creo que esta cuestión, rápidamente, um problema que tem hoje no modelo brasileiro é que o governo ainda tem muito el poder. gobierno tiene mucho poder. Por ejemplo, el CGI indica el coordinador. Y el coordinador del CGI es que domina la pauta. Es como si fuera el presidente de la Cámara. ¿Dónde están las preguntas? Aquí. ¿Dónde están las preguntas? Aquí. Seja bem-vindo, boa tarde. Bienvenido, buenas tardes. Identifique-se. Porque a câmera está lá atrás. É isso. Olha para a câmera lá e fala o teu nome. Boa tarde, também já quase. Buenas tardes, casi buenas noches. Meu nome é Isaías. Mi nombre es Isaías. Soy geógrafo. Y esta discusión es muy importante en esta cuestión de discutir acerca de las redes. Y necesitamos discutir acerca de una cosa muy importante que es el ciberespacio. Es muy fácil producir leyes, legislaciones para un espacio físico que es palpable, pero para hacer lo mismo para espacios intocables, intangibles, es distinto. Discutimos hoy que a respecto de data centers, el profesor ha traído una cosa muy importante porque hemos por muito tempo se concentrou em servidores raiz no por mucho tiempo e ficou muito restrito a alguns países que detinham poder sobre os servidores. Algunos países tenían poder sobre los servidores y hoy se piensa en discentes que van afuera del eje Europa, América del Norte. Y se debe pensar que el ciberespacio también es un espacio de poder, donde se tratan informaciones que se tratan personas
Então, é muito importante esse debate se que pensar tratan na muy ideia de bien fake estos news, datos y es muy porque importante praticamente pensar você en esta pensa, idea sim, as de fake news saem de algum fake lugar, news, sai que do las fake servidor, news TNP, salen e como de é que vai algún chegar lugar, até as pero como pessoas que que van a estão llegar a com las entendência de personas essas informações e que, punir de forma efetiva. que están con Sendo que esas cada país vai ter informaciones y legislação própria, punirlas vai de ter forma efectiva. dispositivo próprio de gestão Cada país e va de a tener punição, un e como chegar a um dispositivo acordo propio que a gente, de fato, para consiga combatir esta cuestión efetivamente gerar um impacto sobre isso. y llegar a algún Então, se pensa acuerdo muito sobre para isso, a gente generar vê algún impacto acerca de esse eso. processo de governança da Es internet importante ela tem que impacto esta porque cuestión de muitas gobernancia de empresas, muitos Internet conglomerados de empresas devem ter um poder sobre informações dos bancos de dados que acabam dificultando um pouco da ação de certos governos pues de chegar até essas esta informações gobernancia de e, de Internet fato, acaba juntar provas, materiais, para que, de fato, sejam punidos aqueles que propagam a fake news. Então, a gente vê que essa informação acaba dando ela algún gera poder a los na mão daqueles que, de gobiernos fato, querem apenas promover o mal e a desinformação y no que nosso pueden sacar país, nosso planeta de este maneira geral. poder a los que quieren mal, O que al é importante país, a falar las sobre isso? personas, y lo que es importante A de hablar ideia de que acerca de eso. esses La idea dados, que na estos base de dados, geram datos impactos gigantescos generan na nossa datos vida como sociedade gigantescos civil. en nuestra Nós somos vida aqueles que somos mais impactados y com as ações que são la tomadas comunidad por esses civil dados son de las que maneira más deliberativa, de sienten maneira este irresponsável, impacto. até porque a gente viu agora na América Latina, nesses últimos 4 Nosotros anos, hemos visto que várias eleições en de los governo últimos 4 foram años amplamente atacadas que por los desinformação e gobiernos fake news, fueron vindo de certos ampliamente bancos de atacados dados por que fake estavam no news poder de algumas empresas que privadas, estaban en que poder se de negavam algunas acesso a empresas esses dados, privadas. dizendo que é uma questão de privacidade e de segurança. Mas que Es una segurança cuestión é essa? Que de privacidade é seguridad essa que nós temos quando nós, y enquanto sociedade civil, privacidad. não podemos utilizar os Pero nossos dados, como as que nossas nosotros, informações, o la a comunidad serviço do bem civil, maior que a no podemos coletividade. utilizar nuestros Outro datos ponto a se a destacar também servicio é a ideia de empresas agirem de forma a deliberada, nuestro servicio. detendo essas Otra informações cosa para o son seu las próprio empresas que uso, para a sua detienen função. E sus, daí a federação sus me informaciones pergunta para el propio aos uso. nossos colegas que estão Entonces aqui la por cima, pregunta a nuestros em colegas pensar o que o CGI es e o que a ANIC lo pensam que el das CGI ações arbitrárias piensa dessas empresas acerca de que detêm las boa parte desses bancos de dados de la que estão em suas mãos e arbitrariedad utilizam para obter de este vantagens poder sobre certas para ações obtener políticas e governamentais ventajas em diversos países pelo mundo. en diversos países por el mundo. Isaías, montar um mapa de informações e de stakeholders para a gente responder essa pergunta. Montar el mapa Né, parte da nossa função. es aqui. parte de Temos nuestra mais uma función. aí, a gente tá chegando bem Tenemos pertinho aqui do más tempo. una Se tiver mais uma, pregunta. Douglas tinha ali, Estamos mas será que llegando tem uma outra pessoa, Douglas? Se tiver al alguém que límite prestigiar, del não, porque tiempo. ainda não. Daniel. Una persona que no ha preguntado todavía. Então Daniel. vai lá, Douglas. Aqui tem uma também. Dá para fazer curtinha? Consegue? Então vamos fazer. Vamos fazer curtinha, a gente fecha. Una pregunta curta. Douglas. Vamos. Não? Se descarregou, pega esse. Não. No. Peguei. Oi. Está desenchufado. Pronto. Tem duas perguntas Listo. bem diretas. Meu nome é Lucas. Dos preguntas directas. Me apresentei, sou Mi nombre es da comunidade Lucas, técnica do soy Distrito de la Federal. comunidad técnica del A Distrito primeira Federal. pergunta é sobre a questão La primera da pregunta es definição do que sobre la sociedade civil no cuestión modelo de governança da internet. de la Existe comunidad problema civil na questão da acerca definição, de la porque, gobernancia de Internet. Quando essa definição fica muito aberta e muito Cuando esta genérica, definición fica por muy exemplo, o setor abierta y privado pode genérica, cooptar, ou el sector privado determinados setores puede políticos também pode optar, cooptar, o que se cooptar entende por sociedade civil, lo que se entiende por através de sociedad organizações civil sem fins a través de lucrativos, sociedades think tanks, por aí vai. Por lucrativas, exemplo, surgiu algumas como por pesquisas de ejemplo grupo de investigaciones de un pesquisas grupo voltados de para, investigaciones para análise política análisis da política de la Universidade América Federal de Santa Latina Catarina, y de existe um Santa investimento Catarina, massivo, por exemplo, de think que tanks existe
trabalho de forma trabajos de formas directas de desarrollo social en Brasil y en América Latina. Entonces es un punto, Como não deixar o que se entende por cómo no sociedade civil dejar ser lo que se colocado para poder entiende ser por validado comunidad no seu civil processo de participação para e ser governança na internet. validado en el proceso de Esse é um gobernanza en ponto. Internet. Outro- Este es o- un o- punto. o Otro a outra punto, pergunta que eu tenho, otra é bem pregunta direta, é sobre a questão es acerca justamente dessa disputa entre de esta disputa multilateralismo entre multilateralismo e y sistema de participação sistema de multissetorial. participación multissetorial. A China está fazendo uma China interferência, está fazendo um hace processo de uma política muito forte para que a interferencia participação dos política Estados muy seja fuerte cada vez para mais que la forte. participación E ela está de ellos sea participando, más fuerte está fazendo uma y participação están a nível técnico, com a haciendo comunidade una técnica participación muito a forte nivel de governança técnico da internet, e a nível y geopolítico, a nivel geopolítico com participações con participaciones sobre a questão da directas importância do Estado na tomada sobre de la decisão, e ela importancia tem del políticas bem Estado en la restritivas. tomada Então, assim, de como decisiones. pode Entonces, ¿cómo que podemos trazer traer un posicionamento posicionamiento mais más fuerte para a questão do setor multissetorial, para com la cuestión investimento tão forte multisectorial con de uma investimento potência agora que está mudando até o muy cenário fuerte geopolítico, está deixando de de ser una multipolar para potencia ser multipolar. de una Isso está potencia afetando diretamente a geopolítica governança que da está internet. afectando Pronto. directamente. A resposta vai conseguir. Nájila, por favor. Nájila. Vamos fechar ali com Nájila e Douglas? Vamos a cerrar con Nájila y Douglas, por favor. Daniel, tá. Y Daniel. Boa tarde, né? Meu Buenas nome é Nájila, tardes. sou daqui de Campina, e na verdade Mi eu nombre não es tenho uma Nájila. pergunta, mas No gostaria tengo de una pregunta, pero parabenizá-los me gustaría pelo parabenizarlos, trabalho. Aqui em Campina, felicitarlos, utilizamos a porque aquí en UNIC Campina CGI utilizamos la 2014 UNIC como CGI referência 2014 como para fazer uma referencia pesquisa, para hacer una pesquisa utilizamos cuatro escuelas para era saber que as cómo crianças que e las adolescentes utilizavam cómo que as los redes niños sociais naquela época. utilizaban las E redes utilizamos, sociales en aquella as época. referências Utilizamos foram las utilizadas referencias também, que as fueron perguntas, utilizadas, las pela preguntas NIC, pelo CGI, por la NIC, CGI, de trabalhos que foram feitos e de artigos trabajos que fueron feitos com os hechos, resultados. artículos Então, que a gente fueron hechos replicou aqui y em con Campinas, los resultados em quatro replicamos escolas, aquí foram en cuatro duas escuelas, públicas e duas en dos públicas particulares. y dos E aí privadas, também geramos y dados, generamos fizemos datos. essa pesquisa para Hicimos saber esta como é que eles investigación estavam para saber utilizando. cómo que E foi a ellos partir estaban do trabalho de utilizando. vocês. Y fue a partir del Atualmente, no trabajo de mestrado, eu ustedes. quero Actualmente en un curso fazer de algo maestría também nesse sentido. Então, me gustaría hacer algo en ese sentido. Es esto, profesor. Douglas. Douglas, novamente, Douglas, do Brasil. A pergunta, vou resumir ela, mas Voy a resumir la pregunta. ¿Cómo no dejar relacionado que o colega colocou ali, mas como a gente não deixar ¿Cómo se que criar no dejemos as joias do a universo através crear do las joyas del multiespaço? universo Porque isso é algo a que través pode del... acontecer. Do que eu estou falando? Aonde a gente vai, cria um mecanismo, por exemplo, donde vamos, creamos un mecanismo de bloqueo, por ejemplo, de DDS, de IP, y estos mecanismos de IP efectivamente pasan a ser utilizados de maneras inadecuadas. ¿Cómo no dejar esto ocurrir? Y voy a complementar. Tenemos un ejemplo que es del I3E, que es la ley del plomo, que no era una ley, era un sello, era optativo o no. Cumplir aquello. Você pode ou não cumprir aquilo. Eu Usted acho que puede esse é o o no grande, cumplir aquello. Creo que esto para es el quem gran é, desafío para quienes do governismo, del ramo né? del, Aceitar del, que alguém pode del não cumprir gobierno, uma definição. Eu acho que aceptar que no puede passa cumplir atravessado na una garganta de decisión. muitos, né? Es algo que está, que está hoje eu tenho meu ASN preso na minha operação e eu en posso el cuello de aceitar, cada definir que eu não uno. vou cumprir uma RFC. Yo no voy É a meu cumplir ASN, é minha rede. Eu un não estou EFC, cumprindo. es mi É red. dentro da minha casa. No estoy cumpliendo, Como- está dentro como de mi isso casa. é abordado pelo ¿Cómo que esto es abordado? Essa é a questão. Como aceitar que ¿Cómo aceptar uma definição foi feita que e una não vai ser cumprida por definición alguém fue específico hecha e y no está va a tudo ser acepta por alguien Essa é uma específico y provocação. está todo bien? Esa es mi provocación. O governismo é o que aceita justamente isso que você falou, até virar uma lei, né? Até você ser punido por isso. E só minha pergunta, perdão, Mi pregunta, nesse contexto, en este contexto, el Percival ha tratado mucho acerca de esto. 180 años, multilateralismo. En estos años, todos trabajando con gobernanza de Internet. Esta guerra fría, digamos así,
entre esos dos Vai mundos? ser sempre assim? ¿Va a ser Ou a siempre gente tá así tendo- o ou vai ter alguma o esperança de ter alguma convergência? podemos tener alguna esperanza en convergencia entre los modelos de gobernanza Eu global? queria tentar responder. Me gustaría Eu estou tentando tentar lembrar. entender. Eu queria responder como o cara que já esteve lá. Me gustaría como diretor do contestar Inmetro. como si fuera como un Começando director del por Inmetro. essa questão. Eu aprendi que norma Yo aprendí que norma es siempre voluntaria y regulamento es compulsorio. La Internet es hecha de acuerdos. Entonces, cumplir acuerdos es lo que hace con que ella funcione. Si no cumples, no Tem funciona. algumas regras sagradas. Hay algunas reglas sagradas como A neutralidade da rede. la neutralidad de la red A neutralidade da rede é para que ela funcione. porque para que eu ella já tive funcione. sócio Por ejemplo, em porque Aracaju, ya tuve un socio quando a gente encerrou o provedor, que ele bloqueou os IPs. cuando cerramos el proveedor, Ele abriu outro provedor e bloqueou os IPs no provedor. él abrió O SESC, mis dele, IPs começou y a abrió reclamar para porque él. Tinha funcionários, tinha diretores que usavam Entonces, e não conseguia acessar lá. Então, uma coisa meio maluca, cara. Ficou lá, pô, Una confusión. Mitad de red mezclada con otra red. Então, um exemplo assim. Entonces, es un ejemplo práctico. Tem interferência, a rede tem que fluir normalmente. No puede haber uma norma interferencia. que faz isso. Aqui na Entonces, es una norma que hace existe, eso. por exemplo, no Brasil, Existe, a existe, por legislação, ejemplo, en você Brasil, trabalhou quando criou o Código de Defesa do Consumidor e diz que a BNT é en compulsória. Você tem que que cumprir a se BNT. dice que a BNT Aí es começou compulsorio. Um monte de promotor, Ahí empezó un fazendo montón de cumprimento, e às vezes, promotores. como a norma nasce da BNT, da indústria, não tem participação muito setorial, a indústria forte como a La Tigre, industria como a Tigre, por ejemplo, e a Manco y a Manco domina todo el sector. Aí os caras chegaram porque tinha uma Entonces llegaron porque había una empresa aquí en Campina Grande cuyos tubos no tenían espesura que decía la norma. Tem que aguentar tantos bar de pressão, que é o que deve um tubo aguentar. Não tem que ser de tanta grossura, tal espessura. E isso fazia com que Esto hacía con que la empresa tuviera que gastar más materiales, más dineros, y hacía una confusión. Entonces, mudasse a regra da BNT. seguré el proceso para que cambiase las reglas de ABNT, Aqui em Queimada, que não fechou por causa disso, mas ia fechar em razão disso. Então, porque la empresa iba a cerrar tem uma discussão muito a causa de setorial, eso. quando um setor é dominado, a BNT é dominada. Cuando un sector es dominado, la ABNT es dominada por A aquel universidade não tem dinheiro para mandar que tiene dinero, E porque aí, assim, por quién lo comanda. dentro do CGI, Volviendo dentro del CGI, respondendo a tua pergunta, a proposta contestando que eu la fiz pregunta, há 2 anos atrás para mandar gente para o ETF, la propuesta que hice por para mandar personal para el GTF fue barrado terceiro setor, por las assim, personas o de tempo ONGs. pensa, não, vai lá, tal, mas assim. Então, começa a ter até um certo desafio. Eu lutei muito para que o pessoal de jornalismo, o pessoal Luché mucho para que la gente passasse de também a participar periodismo, comunicación, Só que hoje que foi demais, participara, demais, tem jornalista demais, tem pero direitos humanos demais e tem gente de rede de menos. Precisa reequilibrar. hay gente, Não, mas tem hay também, poca gente também, de precisa red. Equilibrar. E Es a- necesario un nem tudo equilibrio, que é bom para a Europa, porque ni todo que es bueno para Europa es bueno para Brasil. a gente tem copiado muito La forma que copiamos mucha reglamentación de Europa, a pero Europa regula. Por que esse a medo da veces China colocado na palavra no es tan bueno para Brasil. medo da China? A China tem regulação China tiene una reglamentación muy O interesante. primeiro a regular algoritmo e era o que eu Fue gostaria de ver regulado no Brasil. el primero a reglamentar Por quê? algoritmo Com consulta con pública. consulta Ele pública. precisa o seguinte, o algoritmo da China, por El exemplo, algoritmo ele preserva de emprego, China preserva empleos. é contra viés. A outra lógica é o seguinte, se La der otra dinheiro, lógica es, primeiro é o si legítimo hubiera interesse de dinero, ganhar dinheiro. Aí a Europa o que é que faz? E é o que passa no Brasil. Se en Europa, alguma coisa, si eu alguna não tenho cosa como concorrer ainda, yo no eu tengo barro. como Então, concurrir, quem tem hoje yo la paro. plataformas? Estados Unidos, ¿Quién tiene hoy plataformas?
Estados Unidos, China, Rusia tenía, el este europeo, Polonia, Portugal, pero no es Europa. Europa es Francia, Inglaterra, Alemania. Entonces, se habla de China, que tiene sus problemas, pero no va. China tiene el TikTok, que es la tercera mayor empresa del mundo. Ellos tienen 1 billón de consumidores, no quieren dividir con nadie. No hay que ver con la política interna. Pero Brasil, en Brasil tenemos el Nubank, aquí en América Latina el Mercado Libre, argentino. Tenemos la mayor cantidad de proveedores del mundo tratándose de un país. Entonces tenemos que pensar en esas personas en la hora de reglamentar, de una reglamentación, porque son personas nuestras. Entonces, Italia es referencia en derechos humanos, Alemania es referencia en humanidad, en privacidad. Entonces, nosotros tenemos interés de hacer un modelo único. Los unicornios, las startups de Brasil tienen una dinámica que es mejor de la de Europa. Entonces, debemos pensar en esta masa crítica aquí y só el modelo multissetorial de Brasil. Tem que ter cuidado, porque os empresários brasileiros também são sacanas. Eles vão chegar e vão querer forçar a barra. Se a gente não conseguir colocar se não conseguirmos poner el terceiro setor, que es sociedad civil, que es empresario, academia y tercer sector, que es todo mundo que no es empresario ni academia, ONG, academia, Fundación Bradesco. Aí isso é complicado. É necessário que a participação social tenemos conseguido en las elecciones alguna dificultad. Hay que tener cuidado. Mantener el espacio multisectorial cada vez más distribuido para ser muy interesante para todo el mundo, pero es difícil. Vai ser sempre assim. Não, se vai ser sempre assim, pode piorar. Si va a ser siempre así, puede peorar, porque va a ser acirrado. China y Estados Unidos, si tú vas a una reunión de esta, y hace una reunión, Brasil envía 20, 30 personas, representantes de CGI. La última vez que fuimos, China había enviado 40, 50. Hay 2 semanas de reunión. Llegan con regalos. Nada de relojes. Pero es un juego pesado. Estamos en esta lucha para que todos, para que haya gente para representar. El gobierno precisa comprender la sociedad. Entonces, o se concientiza, o China, Corea del Sur, India, que hace eso fuertemente, van a ganar territorio. Devo finalizar, senhor moderador. Para finalizar, vamos a caminar para el final. Vamos a terminar un poquito más temprano, que tenemos alguna atracción ahora. Después volvemos para una presentación rápida, cada becario,
se presenta, da una pequeña palabra para a las 17 hacermos una apertura solemne. Muchos de ustedes llegaron de viaje hoy, están cansados. Hoy necesitamos de más tiempo, pero mañana está más tranquilo. Tenemos una programación en el Museo Estatal de Paraíba, que para quien no saben es la última obra de Oscar Niemeyer, que está con los llamados de los paineros, donde allá hay una exposición de un memorial. En una tentativa de dejar erudita la cultura popular nordestina. Y es un resultado sensacional. Campina Grande posee la segunda colección del mundo de arte decor. ¿Verdad? ¿Verdad? Las casas aquí de la época 1930 del ciclo de algodón. Parece viejita. Gente, ustedes necesitan cadastrarse aquí afuera con un grupo de 25 personas. Podemos ir caminando con los guardas municipales, es cercano, pero a partir de mañana por la tarde. Mañana es más leve. Hoy estamos exigiendo más de ustedes, pero vamos a aprovechar un poquito de café nordestino. A bateria já está quase acabando de alarmar, que é o NPV 6799. Um carro que está aqui fora, se fosse o meu, eu nem sabia essa placa, porque eu não sei. NPV 6799. Hay un coche descargando la batería. Chave também que alguém perdeu. É isso? Y hay una llave Você mostra aí. Alguém deve ter que alguien ha essa perdido. chave, gente. Então, todos os serviços de utilidade pública foram comunicados. Todos los servicios de utilidad pública comunicados. A intervenção. Oi, Mark. Eu não quero separar as pessoas do forró. Yo no quiero separar las personas del forró. Sintético, né? Eu vou puxar as perguntas, vou pegar um tema que é o tema que eu estudo como académico. Voy a coger un tema que yo estudio que é a questão dos hace atores. 10 años, que es la cuestión de los actores. Para simplificar, Nós criamos essas, nosotros creamos, foi criado essas, fue essas creado, fueron esses creadas sellos, né? estos De sellos, setor ou de como de ator, sector, de eu actor, sou sociedade civil, yo eu sou soy empresa, sociedad eu, civil, etc. E de um yo ponto soy de vista, empresa. Eu tenho que atender pessoal que fala. Permiso, permiso. Todo mundo vai cair no forró depois, não tem problema. Então, assim, Entonces, que é levado es un recurso que es llevado a un extremo de seriedad. minha opinião como Pero pesquisador, mi opinión tem como uma limitação investigador didática muito séria tiene una em cima limitación disso, didáctica que muy isso seria deveria ser um recurso didático. y debería ser un recurso Eu me entrei didáctico, nesse meio como porque entré Hoje en em este dia, medio eu como me identifico académico. como setor privado, Hoy porque día tenho uma me consultoria identifico de governança da como internet que presta serviço sector para privado Ao mesmo tempo, eu y também al sou mismo voluntário tiempo soy no grupo de voluntario padrões de en el grupo de internacionalização dos alfabetos na padrones de internet, qual trabalho com internalización comunidade de técnica Internet, voluntariamente. Qual é meu setor? al cual soy voluntario. Então, Entonces, o que ¿cuál es acontece? Tem mi pessoas, sector? às vezes, que eu vejo com as Hay mesmas personas que a identificações veces que eu, tienen las mismas que vão se apresentar identificaciones como que terceiro yo, setor, elas que exercem as van mesmas a funções que eu, presentarse como algumas pessoas tercero se apresentam sector. como terceiro setor. Essa pessoa é terceiro Entonces, setor. esa persona es Aí a tercero pessoa, sector. ela é de ONG, mas no Entonces, dia la seguinte persona ela é es de contratada por uma ONG, grande empresa de tecnologia. pero en el día siguiente es contratada por O que una isso significa? gran empresa Significa, na de minha opinião, tecnología. pessoal, Entonces, significa o que, en mi setor, opinión ele não é o que a pessoa personal, é, ele é uma condição, el ele é um sector no es lo que la persona es una condición, es un estado de representar aquel sector, porque mañana el sector puede ya no estar, no ser más el mismo. a tentativa de Entonces, equilibrar ¿cómo se não hace números, entonces? por exemplo. ¿Cómo Não se tem 10 hace pessoas do setor privado, para 5 de terceiro setor, 3 de academia? Como é que nomear você las tenta personas? equilibrar as ¿Cómo, opiniões? cómo que es Quando posible eu parto equilibrar para las liderar um grupo de opiniones? trabalho de governança de internet, não importa se tem uma No pessoa importa representando um setor e 40 representando si outro. hay 40 en un Como sector chair, y como diretor, una o que eu sola posso fazer en é, otro. ok, como é que eu faço para extrair o máximo dessa Vale, opinião ¿cómo que e hago diluir ao máximo essas 40 para coisas, equilibrar né? entre Entender que esta eu opinión entre todos?
pessoas diferentes vão fazer diferença. em Podem falar diferentes com situações 40 com pessoas, pessoas é mais diferentes, importante. com Mas não 40 deveria ser pessoas assim. diferentes. Né? Você tem que tentar, nesses processos, Usted na minha opinião, tiene que tentar, como é que você faz para você pegar ¿cómo o se hace geral para e tentar que todo mundo fique el, insatisfeito? Né? coger el general y Os todos ve- se queden Um processo satisfechos? multi-stakeholder que tem um grande vencedor, ele não é bem um processo multissetorial. Né? Um processo com um grande vencedor, Un às vezes, é proceso con legal un pra pessoa gran escrever, vencedor es ganhamos, bueno os para ISP. alguien Os escribir ISP que ganharam. ganamos, los Tal, mas ISP aqui ganaron. a ideia não é bem Pero essa. A aquí ideia la é idea que no es bien você esta. foi com uma Aquí ideia, es você que fez tú um fuiste vai con e una volta, idea você chegou numa conclusão. Então, y has terminado con falando isso porque a gente está numa con una escola, tá? conclusión. No processo vocês podem Estoy falar, hablando usar aquí porque estamos en la escuela. esses En un selos, proceso mas aquí ustedes no pueden propósito utilizar da los escola, a sellos. gente tem que pensar. Pero O como selo ele tá escuela lá tenemos que para pensar, servir um el propósito sello está allá temporal, para ele serve servir a para un preencher propósito diversidade, ele serve para temporal, de mas diversidad, na prática, pero en o la que as pessoas têm práctica, para agregar naqueles processos? ¿qué, E qué aí eu vou na aquellas questão do personas Daniel, pueden agregar en aquel multilateral versus proceso? multissetorial. O que acontece ¿Qué nesse ocurre? embate? Eu conheço várias pessoas que Conozco começaram varias comigo lá na personas academia que lá 10 empezaron anos atrás, conmigo hoje em dia a são do 10 governo. años en la academia Né? y hoy Então, son del aí, gobierno. qual que é a questão? Né? O Entonces, governo ¿cómo também que é es la um cuestión? cargo El gobierno es temporário, todos un, esses selos são temporários. es un sello Então, ele passa temporario. para lá, a pessoa vai pegar o quê? Ela vai trazer um pouco da experiência acadêmica dela, La mas ela vai persona trabalhar va a no contexto traer, do Estado. va a llevar un Então, poco de su como é que você experiencia normalmente, académica, pero para como é que você trabajar en el balanceia Estado. tudo isso? Entonces, Para ¿cómo mim que se equilibra todo sim, eso? tem pessoas que têm décadas a mais do que eu, tem só uma década disso nas costas, mas Yo solo olha tengo assim que eu una aprendi década até de agora. esto É muito mais importante o en mi balanço experiencia, pero, de como vai ser feito pero aquilo percibo que e es o muy processo más em si. importante que es, Né? E es isso, el equilibrio é muito que mais todo el difícil do que proceso. você colocar 40 Y de es cada um. algo muy 40 de difícil, cada um muy até é fácil difícil. se você tiver dinheiro. O problema é como você faz para você balancear as opiniões de todos os setores. Então, durante a semana aí, eu Durante até la proponho semana um desafio para propongo un vocês. desafío, como Como é que desafío você para faz para ustedes, você equilibrar esse cómo balanço? se Vão puede conversando, hacer trocando ideias uns com os outros, para pegando equilibrar. opiniões e falando não só, essa Van pessoa está errada, mas tratando unos con como é que los eu faria para otros conciliar o meu ponto de vista com o ponto de y vista dessa pessoa? O que cuestionar seria acerca meio termo de cabível, esto, mesmo que eu não concorde com o que ela está falando? Tem muito esse investiguen, negócio, essa pessoa é empresa, eu não vou... cambien Não é ideas. assim que funciona o multissetorial, eu vejo muito isso. Essa pessoa é terceiro setor, eu não vou engajar com ela porque eles são extremistas. Essa pessoa é empresa, eu não gosto de gente de empresa Podemos porque eles são tratar os donos do las capital. personas de Assim, isso é um ponto de tal vista, mas sector não é tudo porque multissetorial. es empresa, Aparece em fóruns, aparece, mas tá porque errado. es comunidad Então, como é civil, que porque você es faz para tercer equilibrar isso? sector. Então, fica aí, Entonces, ¿cómo que se novamente, puede de novo, equilibrar terminando minha nuevamente? intervenção com uma pergunta, mas aqui, primeiro Pregunto, dia, né, eu queria tentar en trazer este primer día essa minha vivência para tentar estimular vocês a pensar em algumas questões que me gustaría estimularlos a pensar. querendo falar Me toda quedo semana con por aí, este mensaje querendo falar de ICON, queriendo querendo falar de hablar de falar de gobernancia, esportes, dinero. Mas acho que é um ótimo fechamento, é um fechamento de ouro, Marco, porque é uma mensagem muito Es un clara. óptimo cierre porque es un mensaje muy claro, porque la intención aquí, sea cual Provavelmente a sua área não será sea cual representada. sea su grupo de internet, Só há espaço para quem aceita dialogar. aquí solo hay Abrir mão de espacio tudo que para você pensa, de quien tudo que quiere você defende? dialogar. Não necessariamente não. Encontrar pontos Aquí de consenso puedes hablar lo que obrigatoriamente, quieres, senão seu lugar não é na pero governança da internet. Lucas, tem trabalho e já tô aquí se encaminhando cambia pra gente ideas. fechar mesmo, tem trabalho de trabalho de um colega nosso chamado Para cerrar, David Moran, que é hay romeno un radicado nos amigo, Estados Unidos David também, Morat, que esteve com a gente em muitos desses espaços, que é que sensacional o trabalho estuvo de doutoramento. Eu participei da mucho banca con de nosotros en esos dele espacios. lá na George Washington University nos Estados Unidos, e ele mapeia, Lucas, ao Y él longo de 2 mapea anos, a lo largo de não 2 os años, stakeholder groups, não os grupos de interesse, no mas as los grupos de pessoas intereses, pero que las passam por todos personas esses processos. que pasan E é por surpreendente, e ao estos mesmo tempo, assim, procesos. não é tanto que a gente vê isso no dia a dia, quanto as mesmas pessoas se repetem nos espaços diferentes. Ele olha Cuanto para a ICON, las ele olha mismas para a IGF, personas se e ele olha repiten en los para a IETM. espacios E é diferentes. uma pesquisa Entonces es super una gostosa de investigación ver, muy, porque você vai entendendo às vezes que esse muy mundo, né, buena que porque você percibimos anuncia que la como gente, que sendo este aquilo que mundo que você julga anunciamos, ideal, ele que está na usted sua anuncia, cara, no dia a dia da está província, a diario potencialidade, a su frente do ponto de vista por onde você olha, por essa presença. Tá desde, certo? Agradeço desde su muito a óptica. vocês pela Os esse agradezco enduro, né, do primeiro dia. por este primer día.
Repetindo aí, a gente tem agora repitiendo, ahora tenemos un coffee break ensaiar um forró nordestino, né? para conocer, ensayar un forró nordestino, para hacer una breve presentación, de abertura e vamos descansar porque para a semana empezarmos já é la, muito trabalho. Muitíssimo obrigado. la apertura E até já. oficial. Y hasta luego. Aprovechen.